Boa noite, boa noite. Começando agora mais um hashtag Fala Ousada. E hoje a gente vai entrevistar o Alfonso Martinez, jornalista. E eu vou chamar ele agora. Vamos lá, hoje de tarde a gente fez uma live para testar, porque ele não sabia muito bem a tecnologia. Alfonso, já mandei o convite para você. É só você aceitar agora. Vamos lá? Chegou aí? Oi, Tchelle, tudo bem? Alfonso, já mandei o convite para você. Cadê? Já foi. Chegou? Tchelle, ajuda ele aí, por favor. Alfonso, cadê você aqui? Você recebeu a notificação? Quer que eu chame de novo? Ih, de repente seu irmão tá com ele. Tomara. Vamos convidar de novo. Foi, Alfonso? Entrou? Acabou de. Ah, Boa noite. agora foi. Boa noite. Consegui vencer essa etapa. Parabéns! É, Teve ajuda dos tinha, universitários? precisei do ex-universitário. Se não fosse ele, você conhece Tá as minhas ótimo. dificuldades aqui, né? Você conhece bem, né? As minhas dificuldades tecnológicas. Mas tudo bem, agora a gente já está aqui. Vamos É. seguindo, que isso aqui importa. Bom, eu queria que você começasse primeiro se apresentando, falando que às vezes o público é um pouco mais novo, não te conhece, o pessoal das antigas sabe aqui quem é você, mas eu queria que você falasse um pouco da sua formação, sua experiência, falasse um pouquinho de você primeiro. Bem, a minha formação em jornalista, como muita gente deve saber, outros não, eu sou jornalista. Eu estudei na Faculdade de Comunicação e Turismo, na faixa, na Hélio Alonso, no início da década de 80, né? Eu fiz vestibular, passei para Gama Filho, para Hélio Alonso. Fui morar na Gama Filho, acabei ficando lá durante quase todo o tempo de estudo, mas eu optei por estudar na Hélio Alonso. É uma faculdade também muito conceituada, e me formei lá. É, Era para ter me formado em 85, né? Eu entrei em 81, né? 4 anos de curso, mas eu demorei um pouquinho mais, não lembro exatamente, um ano, porque já no final da faculdade, do período, eu estava já trabalhando nos 2 ou 3 lugares e era difícil conciliar, e comecei a fazer menos matéria, né? Já iniciei logo assim que eu comecei a fazer o curso, eu já iniciei no jornalismo, né? No início, no jornal Folha Fluminense, era o jornal mais antigo de Rio Bonito, já fechou. Era o único jornal, se não me engano, era o único jornal de Rio Bonito, que era do ex-prefeito Alcebiades de Moraes Filho, né? Ficava ali onde hoje é o estacionamento do Tinoco, né? Tem tempo isso, né, Lívia? Bidinho, né? Bidinho, Alcebiades de Moraes Filho, ninguém conhece. É o famoso Bidinho, né? Aham. Prefeito 2 vezes, presidente da Câmara, vereador, né? Uhum. E a minha trajetória, início de trabalho, foi com ele, foi com o Bidinho. E a Uhum. faculdade foi na faixa, que é ali perto em Botafogo ali, né? Ao lado da antiga Santa Úrsula, né? Na Rua Farane ali, os fundos dela pela Rua Farane. E existe até hoje uma faculdade aí que formou grandes jornalistas aí no estado do Rio de Janeiro, né? E essa faculdade existe até hoje, só que hoje ela tem mais cursos. Na época era só turismo e comunicação, que era Uhum. desmembrado na época em jornalismo, cinema, relações públicas e publicidade. Eram 4. A partir do quarto período você tinha que optar, né? E eu já fui já com foco no jornalismo, né?
Na Aham. época que estava lá, tinha algumas pessoas aí que estão hoje aí labutando, aí, assim, um nome mais forte, eu não lembro, mas era a época do desse humorista, Serginho Malandro, né? Fazia lá, não é Hum, jornalismo, mas ele fez o curso, a Cristina Rocha, do Cacau Balbino. Tem outros mais conhecidos, mas agora de memória eu não lembro que cursavam lá nessa época, uhum. né? E Foi uma época muito boa. você trabalhou no jornal de Bidinho e mais em quais jornais antes de fundar o Folha da Terra? Bem, na verdade, eu tenho uma trajetória. Assim, o primeiro jornal que eu trabalhei foi o Folha Fluminense. Trabalhei por mais de 10 anos. Acho que cerca de todo o tempo que eu estudava, eu já trabalhava, já ingressei no jornal, né? Já logo no início. Mas depois da Folha Fluminense, eu trabalhei no jornal chamado Tribuna Fluminense, que durou 2 anos, que era o jornal na época do então deputado José de Aguiar Borges, o Caqui, que hoje é o presidente do Hospital Darcy Uhum. Vargas. Para quem não sabe, ele foi deputado estadual, Sim. né? Mandato. E entre 92, final de 92, início de 94, não, de 92 a 93, se eu não me engano, eu estava trabalhando nesse jornal com ele, trabalhei nesse jornal com ele, né? Depois de 93, um período até 94 também, um ano mais ou menos, um ano e pouco, eu trabalhei no jornal da Rede Serra Mar de Comunicação, que era administrada Hum. pelo na época se falava de jornalista, mas era um empresário, Edson Domingues. A Rede Serra Mar, ela era dona da hoje Rádio Melodia, né? Uma grande rádio. Ele era Uhum. sócio, tinha 50%, junto com Haroldo de Oliveira, deputado federal de vários mandatos, né? Sim. Hoje nem sei se tem mandato. E ele tinha também o É, jornal também não sei. Maré, de Angra dos Reis, o maior jornal grande lá. E tinha esse jornal Serra Mar, que era um jornal estadual, que a Uhum. sede era na rua, era na Tijuca, não lembro a rua, e, e tinha uma subsede em Saquarema. E ele cobria cerca de 25 municípios, 24 municípios, para ser mais exato. E eu cheguei a subeditor desse jornal. Uhum. Eu fiquei cerca E de 2 anos. Na época, assim, eu não sei precisar quanto tempo em um tá. e em outro. E eu fiquei nesse jornal, depois saí desse jornal, e foi assim uma fase da minha vida de muita experiência nesse jornal. Foi uma fase que eu cresci muito porque eu fazia um caderno especial, além de fazer política, coluna, social, tudo, eu fazia um caderno de turismo. Então viajava a serviço do jornal, chegava a ficar uma semana fora, né? Uhum. Pelo jornal. E trabalhei com um grande jornalista que infelizmente faleceu. Foi um grande professor para mim. Depois eu vou falar do primeiro, vou voltar lá na Folha Fluminense. E esse da tribuna do Jornal Serra Mar, que de início era outro nome, era Jornal dos Municípios. Aí o Edson, quando comprou, mudou para Serra Mar. Eu trabalhei com o Oswaldo Barcelos, que era um jornalista que, se não me engano, foi o fundador esse jornal da educação dos concursos. Me falha o nome, perdi o nome agora. É... Folha Dirigida, né? Folha Folha, dirigida, isso. Folha Dirigida. Folha dirigida. E era um Que senhor na jornalista. realidade hoje é mais online, né? Nem sei se tem Hoje, mais mas na impresso. época, mas há 20 anos atrás, 25, Sim, né, mais de 25, é um jornal fortíssimo, né? sim. E ele foi, se não, sei lá, o criador, ele trabalhou muito tempo nesse jornal e ele foi morar em Saquarema, né? Uhum. Ele já faleceu. Mas voltando na Folha Fluminense, falar em professor, eu tive um grande mestre, um grande professor, que Hum. morreu em circunstâncias trágicas, chamado Carlos Silva. Esse jornalista ele era de Niterói, né? O pessoal da antiga aí, que vai lembrar dele. Ele era um senhor jornalista, um jornalista de marca maior, um jornalista de mão cheia, um jornalista, um professor. E ele me mandava, e na época ele era assessor também do prefeito e trabalhava no jornal na época. O jornal era Hum. quinzenal, um jornal quinzenal. E ele me mandava sempre, toda vez que ele chegava, me mandava para a porta da delegacia. Eu tinha que ir para a delegacia, cobrir crime. E um dia eu perguntei ele por quê, porque todos os jornalistas começam na delegacia. Ele falou, eu nunca mais esqueci disso, né? E Começa na você delegacia. gostava? Olha, diferentemente de você, que eu sei que gosta muito, eu já te disse isso, eu nunca gostei. E não cobri só aqui na delegacia, não, em vários Aham. locais, não só nesse jornal, o outro, então, que era um jornal mais estadual, eu vivi em delegacia.
cobrindo eventos, cobrindo crimes, né? Uhum. Nunca gostei muito, não. O policial, geralmente, pelo menos com o homem, é meio marrento, né? Eu não sou de ficar puxando saco de ninguém, eh, e não sou muito de fazer amizade com polícia, não, mas por força do trabalho a gente cobria, fazia as coberturas com todo o profissionalismo, né? Conheci aí ao longo dessa trajetória muita gente que, né, hoje tem patente muito maior, né? Porque já estou com 60, então lá atrás, você imagina hoje, gente na hierarquia aí, graças a Deus, com alguns fiz amizade, acompanho Uhum. até hoje, né? Sim. Mas foi E, o Carlos Silva, foi um grande professor também. uhum. E em que momento surgiu a formação do Folha da Terra? Em que ano foi? Você pensou nisso? Em que momento? Por quê? Tá, eu posso voltar só um minutinho para não cometer aqui uma injustiça. Pode, O outro pode. professor que não era jornalista era o Walter Terra, um amigo vivo até Hum, hoje. Trabalhou na prefeitura, foi chefe de gabinete da ex-prefeita Isolândia. Walter Terra dirigiu o Folha Fluminense por longos anos. E ali também foi uma experiência, assim, uma escola de vida, que é uma pessoa muito séria. Quem conhece Walter Terra pode falar isso, foi presidente da Liga de Desportos da LRD, várias vezes conseguiu me levar para lá, inclusive como secretário. Eu cobri muitos eventos fora de Rio Bonito, no Estado, na FERJ, com o presidente da FERJ, através dele. E é uma pessoa também que me ensinou muito, só para voltar um pouquinho atrás. A uhum. questão do jornal, eu sempre tive vontade de fazer um jornal no interior, porque eu acho que os jornais antigamente, não desmerecendo nenhum deles, né? Principalmente Folha, que eu trabalhei, tinha muitas vezes uma visão assim, até por uma questão de, não sei, acho que de formação acadêmica, de jornalismo um pouco diferente. E eu sempre trabalhei a questão do jornalismo de forma a dar espaço na notícia para os dois lados. Não porque a notícia tenha dois lados, né? A notícia, principalmente a factual, ela é nua e crua, né? Factual, aquela do momento, aquela que acontece ali, ela é nua e crua. Mas você tem que dar espaço, liberdade, dar condição às pessoas envolvidas em toda notícia, em toda informação, de se manifestar, de se defender. Então, eu achava que era um jornalismo mais sério. Eu vim com esse conceito, né, de montar o jornal. E, principalmente, não sei se você lembra disso, o jornal, quando surgiu, na década de 90, foi em 94, né? Em maio de 94. Por sinal, o Hum. jornal está fazendo 27 anos agora, nesse final Ó, de mês. 27 anos, 27. para isso. Que é uma marca difícil, né? Batemos a edição Sim. 1000 agora há cerca de um mês, né? Aham. 1000 edições. E aí a gente criou um jornal, eu sempre gostei muito do meio rural. Uhum. Eu sempre gostei muito, no início, até antes de fazer jornalismo, eu pensei em fazer agronomia. Eu gosto de plantas, de coisa ligada à área rural, né? Eu gosto de animais, Comida da veterinário eu tentei. roça. Exato, comida da roça. Eu gosto. Quando a mulher me chama, vamos sair, vamos para o shopping, não, vamos para a roça. Vamos para um lugar de roça. Semana passada mesmo a gente ia sair, não, vamos lá para a Costela, lá da Posse, ou ir para o interiorzão mesmo, interiorzão de Minas, ou daqui da nossa região. Uhum. Eu gosto. Mas, enfim, a ideia era criar um jornal rural. E ele foi Hum. criado com essa mentalidade, né? Uma pessoa me ajudou muito, fez aniversário ontem, até está com 67, eu não sabia, você não conhece ele, chamado Antônio César, um jornalista, hoje ele trabalha na Fiocruz. Você falava E, dele. ele morou aqui, ele veio quando o grupo Golden Cross, né, comprou, eu trabalhei em rádio também, né, comprou a Rádio Jornal Rio Brito, que virou Rádio Contemporânea, trouxe uma equipe grande, e ele veio junto com essa equipe aí, esse Antônio César, ficou muito meu amigo, Uhum. e é um jornalista também muito bom, e ele tinha até uma coluna, né, nesse jornal chamada Catavento, e nesse jornal, inclusive, seu pai escreveu nesse jornal, fez Uhum. coluna, artigo. Tinha o Mário Alberto, já deve ter falecido, seu pai conhecia, era da Emater de Niterói, tinha uma coluna no jornal. O jornal era rural, era Uhum. voltado para a atividade. Eu não saía de coberturas rurais aqui na Tinha até um região. layoutzinho verde, né? Não era Tinha isso? uma folha, era uma folha. Isso. E aí o que aconteceu? 1 ano, 2 anos,
Ó, o Não Bavaléria deu. está aqui elogiando você. O Afonso é top, grande profissional. Obrigado, Alba. Thierry também está aí. Obrigado, minha filha. Tá. Tá aí. Foi a primeira que eu vi ali, eu ia falar no início. É, chegou Desculpe, antes de você, agradeço eu aí. acho. A Alba falou que ia participar e está aí. Obrigado, Alba. A Alba é uma jornalista, uma amiga também que eu fiz nessa estrada aí, né? E custou, né, para a gente assim, criar essa amizade aí, né? Mas a gente tem uma amizade muito legal, a gente se fala sempre, graças a É, Deus. Galileu falou que lembra do Jornal Serra Maia. Ele também mandou mensagem aqui. Opa, Galileu, isso aí, Galileu. Galileu é um grande astro aí da fotografia e da filmagem, cara sério Segunda-feira é também. dia dele aqui. Eu vou entrevistar ele aqui segunda-feira. Opa, vou Como assistir é, aí, Galileu. como é que era tirar foto de casamento quando não se tinha câmera digital? Ah, ele tem muita história. Mas aí voltando, aí não deu muito retorno financeiro. O jornal de início era mensal, né? Você sabe. Uhum. Ficou, eu não lembro, mas alguns anos mensal, depois quinzenal. Mas aí a gente passou a cobrir eventos políticos também. A gente cobria até alguma coisa já de início, mas era mais voltado para a área rural, entendeu? Porque acho que a nossa região aqui, muita gente às vezes fala que não, mas eu acho que a região aqui, nossa, ela tem essa característica ainda muito. Naquela época, então, né? Era mais. 27 anos atrás, tinha uma característica rural, né? De, de, Uhum. de, de agricultura, pecuária forte. Seu Jardim chegou a ser, se não me engano, seu pai me corrige aí, tem mais conhecimento, profundidade do que eu, a terceira bacia leiteira, segunda, quarta, por aí, do estado do Rio, acho que terceira bacia leiteira. Né? E o jornal cobria a região, né? Casimiro. Era Rio Bonito, Tanguá, Seu Jardim e Casimiro. Não ia para Aruama, essas regiões mais distantes, Uhum. não. Mas a gente se voltou para cobrir política, em si, fatos gerais, acontecimentos em geral. Saímos um pouco só da questão da Rural. rural. Né? E Uhum. aí o jornal foi crescendo, virou quinzenal, ficou um bom tempo quinzenal. Depois, em 2003, o jornal passou para semanário, ficou semanário até pouco tempo aí devido a essa crise. Você sabe que eu, sem pensar, eu te digo que 15 jornais de colegas meus que fecharam nos últimos 3 anos. Mas mais, se eu for pegar mesmo, mais de 20, 25 jornais. E a Folha permanece aí, a Folha impressa, né? Só que agora Uhum. quinzenal. Não sabemos até quando, mas posso dizer com certeza até quando Deus quiser, né? É isso Nós aí. estamos aqui por intermédio dele, único e exclusivamente por intermédio dele, que nos capacitou, que nos levou a estudar, a ter essa percepção de que o Rio Bonito precisava do jornal. Eu acho hoje o jornal Folha da Terra, assim como outros que fecharam, não estou desmerecendo ninguém, mas é um patrimônio da cidade. Hoje encontrei uma pessoa, não vou declinar o nome aqui, e falou, não, você tem que procurar o secretário de Cultura da cidade, falar do jornal, que eu falei que o jornal está quase fechando, a parte impressa, né? A gente está no online, Uhum. né? Mas hoje migrou todo Sim. mundo para online, né? É. Quase não tem verba, essa questão aí do governo federal está em discussão no Senado ainda, de publicação dos atos oficiais, né? Uhum. Sessão online, né? Muitas prefeituras estão migrando, a maior parte, grande parte já migrou para a publicação oficial online. Publicação oficial online, muita gente que não é do ramo, o governo, as administrações são obrigadas a publicar Diário os seus oficial. gastos, né? Os balancetes fiscais, né? Acho que de 3 quadrimestres, né? São 3 quadrimestres, 4 meses, né? E também as leis, os decretos, as portarias, as nomeações, as licitações, né? Uhum. Algumas dessas publicações que ultrapassam determinado valor são feitas de jornais de grande circulação, tipo o Globo, o Dia, e outras são feitas de jornais de circulação local. Uhum. Durante muito tempo a gente fez essas publicações, mas desde 2013 aqui em Rio Bonito a gente não faz mais essas publicações. Uhum. E é isso aí, o jornal está se mantendo. Aí você falou da questão da. Eu não sei se você vai perguntar mais à frente, a Vou. questão que eu acho interessante, essa questão do jornal, da minha passagem, agora eu fiz 60 anos, agora dia 25 de abril, né, repetindo, é que eu Ó. estava olhando para trás, lembrando dessa entrevista aqui, eu vi que eu já passei por 5, vamos dizer assim, etapas, 5 maneiras diferentes de se montar um jornal. Eu falei, gente, realmente eu tô velho. Eu tô velho. Sabe por quê? Era aí Era uma que eu coisa muito queria engraçada. chegar. Na década de 80, quando eu comecei, Ah. não tinha máquina, não tinha
de início, nós não tínhamos linotipo, que eu vou explicar mais da frente porque é linotipo. O jornal era feito no tipo. Vocês sabem o que é fazer um jornal no tipo? Tinha várias pinças lá, não Linotipo eu precisa. estudei. Agora o No tipo. tipo, é assim, vai escrever o nome Alfonso. Tem que pegar a letrinha. A, Aham. L, F, O. E o meu amigo Agilson, lá da Folha Fluminense, tá aí, tá trabalhando até hoje, numa gráfica aí, bonito. Ele demorava para fazer uma página normal. Ele e Tuca, não, Tuca imprimia, ele montava. Acho que uma página, se eu não me engano, era umas 3, 4 horas para montar uma página do jornal. Ou mais, um dia, para montar uma página. Depois ele tinha que amarrar aquela página com aquelas matérias, e só tinha matéria. O máximo que tinha no jornal eram 2 fotos que eram feitas com um negócio chamado clichê. Né? Olha só, eu tenho alguns, eu ia até trazer para lá, mas eu estou num cantinho da casa aqui, a casa está em obra. Então eu não sei para nada. Então eu tenho algumas coisas para mostrar. Mais da frente, Aham. até se eu mostro. E ele amarrava tudo. E quando ele ia passar aquilo, aí, às vezes ele ou outro funcionário, para a máquina de impressão, que ela imprimia, não Mas, sei, vamos botar aí, Alfonso, uma máquina gigante, manual. Alfonso, espera lá. Dá uma Ah, noção para as pessoas que estão vendo ah. em cima de que era. Eram cubinhos, era de madeira, era de Eram metal. peças Dá de uma noção. ferro. Eram peças de ferro que eu tenho até uma história super interessante de uma jiboia que quase mordeu, que estava dentro de uma gaveta. Aquelas gavetas gigantes de ferro, cada gaveta tinha várias letras A's, de vários formatos. A gente chamava, tinha um nome que se dava, né? Mas eu não era montadora, jornalista, então eu não lembro. Era tipo assim, vamos botar um formato 18, era uma letra A desse tamanho, 22, era maior. Então tinha uns gavetões de ferro pesado, e a pessoa ia pegando com pinça ali e ia montando de acordo, o título era a letra maior, pá. Então dentro da gráfica, na gráfica de Bidim, lá atrás, onde hoje é o estacionamento, e lá no fundo, e ele ia pegando e montando. Tinha rolos de barbante, né? No final que ele amarrava aqui, ele passava para a máquina, que a máquina tinha uns 4, 5 metros de comprimento. Ela era manual, ela era na mão, a máquina de imprimir era na mão, de madeira e ferro, era na Eita. mão. Infelizmente, né, os herdeiros, assim que o Bidim morreu, venderam tudo, eu não tive tempo de ir lá resgatar alguma coisa. E demorava ali, botava um lado da folha, rodava, tinha que esperar 3, 4 horas, só podia rodar às vezes no outro dia. Mas olha o que acontecia, quando ele montava essa chapa, que ele amarrava, às vezes ele não amarrava, a chapa era muito pesada. E ela era retirada, tipo assim, como é que eu posso te explicar? Ela estava ali na mesa, a pessoa ia com uma outra chapa fininha de ferro, passava por baixo, né, para pegar aquele negócio com peso, para levar para a impressora. Mas quando ele ia fazer isso, que ele estava chegando às vezes na impressora, aquilo Caía. derramava, Nossa. caía. Olha, era 100, 200, 300 letras, aquilo tudo no chão. Gente, eu passei por eu estou velho realmente, porque era uma coisa incrível. Aí depois, o prefeito, na época, o dono do jornal, ele comprou um negócio chamado linotipo. Né? Se vocês forem hoje no Museu da Imprensa em Niterói, existe um Museu da Imprensa em Niterói. Eu não sei o nome daquela rua, não lembro E agora, eu acho que é sou Augusto péssima Pica, para não isso. lembro o nome da rua. Mas tem lá um museu, vocês podem ir lá visitar o museu, creio que esteja aberto, não sei, época de pandemia, e tem esses equipamentos lá. Mas A isso deve Linotipo ter. Se pesquisar isso no Google, deve ter vídeo no YouTube deve sobre isso ter. também. Aí quando ele comprou essa Linotipo, uma página que fazia em um dia, começamos a fazer, ou era para fazer, né? Mas o homem que trabalhava na Linotipo bebia muito, se eu for contar a história, uma hora é pouco, né? Mandava repetir 4 vezes no final, falava assim, não, pega aquela primeira que você fez, vai aquela que tem 19 erros, porque a quarta está com 132 erros. Meu Não, pega aquela Deus! primeira. Era assim, ele bebia demais. João Cachaça. Mas aí vamos lá, a máquina do tipo era uma máquina de escrever gigante, gigante. Ela tinha 3 metros e era só que, hoje eu sei, na época eu novo ainda, né? Era impressão, era composição, porque você está compondo o jornal, chamada composição a quente. Era uma caldeira de chumbo. Nossa. Então as pessoas iam levar até chumbo lá para vender, para botar. O chumbo era derretido e aí já saíam linhas. Ele digitava naquela máquina gigante, a máquina alta, gigante de ferro, gigante. E ele digitava, tum, a caldeira, o chumbo vinha, aquelas peças de chumbo, e aquele vapor de chumbo, né, ficava naquele ambiente. E eu trabalhava ali. O jornal era Nossa. quinzenal, mas ele vinha, a gente ficava uma semana, 5 dias, sei lá, fazendo o jornal, então você ficava respirando. A minha mesa era longe, mas
né? E ali era tudo, era a redação, era a oficina, era a gráfica, porque era uma gráfica, né? Era Rio Bonito Gráfica Editora, se não me engano. É, Rio Bonito Gráfica Editora. E o jornal. Aí mais para frente, depois, não sei o ano, né? Não sei. Já veio etapas diferentes, né? Eu peguei uma máquina chamada Photo Composer, né? Aí eu não sei destrinchar, não sei falar sobre ela, eu ia até ligar para o Jordão da Tribuna, né? Grande para ele me orientar, eu não lembro. Eu sei que já era um sistema diferente. Aí Mas depois peraí, dá veio o licença. computador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Entre o tipo e o linotipo, economizou quanto tempo para o jornal sair? Muita coisa, você não pode nem imaginar. Olha, os jornais antigamente, a Nilza Belgas trabalhou comigo, ela era colunista nesse jornal. A Lúcia Vasconcelos, a mãe da Vanduza Vasconcelos, eu acho que a Nilza substituiu a Lúcia saiu, a Nilza entrou. Trabalhou também nesse jornal, eram colunistas. O jornal com o tipo, eu não vou te precisar, certo? Não, mas demorava 10 a 15 dias, a gente ia fazer, demorava muito. Uma semana, vamos colocar, demorava muito. Quantas 5 dias, uma páginas? semana. Eram 6 a 8 páginas. E aí, voltando à história do clichê, só podia sair 2 clichês. Por quê? Além de escrever o jornal, e eu era o revisor, também, sempre fui, né? Minha especialidade é revisão, né? Por isso que eu fui corrigindo o texto dos outros até hoje. Hoje mesmo, mexi num texto lá de uma pessoa, desculpa, eu sou revisor, tive que ver isso aqui. E aí não tinha, aqui não se fazia clichê aqui. Uhum. Às vezes 2 para o jornal. Aí eu tinha que ir na Saldanha Marinho, onde hoje até é a sede nova do jornal A Tribuna, que saiu ali da Ponta da Areia, ali no navio, dos navios ali, né? Atrás da Polícia Federal, você chegando na rodoviária antiga, né? E está ali na esquina da Saldanha Marinho, e lá tem uma clicheria que tem até hoje, mas não é mais clicheria, né? Uma gráfica, isso acabou. E você tinha que levar lá, e tinha que ir lá 2, 3 dias depois pegar, que era aquela madeirita, você levava a foto da pessoa, aí alguém revelava, não lembro se era Alessa, Ah, se era Nelson, revelava a foto, e você levava a foto da pessoa. Né? Eu lembro, o filho do meu tio, quando morreu, Afonso, né? Não, quando foi candidato a vereador, quando morreu mais recentemente. E eu que levava a foto para fazer o clichê, na Saldanha Marinho. Lá do Luiz Augusto, lembro do nome do dono até hoje, Luiz Augusto, um dos donos. E só saíram 2, porque era caro aquilo, e era demorado, e era caro. Era um na primeira página, tinha que sair, e eu tenho por aí um clichê, 1 ou 2 aí, né? Mas não sei onde está. E é isso, aí depois foi evoluindo, teve uma época, quando chegou o computador, já foi 94, quando eu estava no Serra Mar, era máquina de escrever. No início, né, porque eu criei o Jornal Folha da Terra em 94, em maio. Acho que o computador eu adquiri o primeiro em 96, que a gente começou a fazer. De início, as matérias eram colocadas num negócio, não sei se funciona ainda, hoje não funciona, mas tem muita gente sabe o que é, chamado disquete, né? Você chegou a pegar o disquetezinho. sim, sim, sim. Depois eu comprei um negócio chamado... E disquete, antigamente, os primeiros que surgiram não eram iguais aos que, na época que acabou, disquete era desse tamanho assim. Quando surgiu, ele era Esse aí. desse assim. Mas depois eu fui o primeiro a comprar em Rio Bonito um equipamento que eu emprestava a alguns colegas donos de gráfica, né? Que ao longo desses 20 e poucos anos aí, muita gente que está aí hoje no ramo de gráfica, de jornal, né? Inclusive você, né? Passou pela Folha, está com o seu programa aí, graças a Sim. Deus. Muita gente passou pela Folha. Aí depois a pessoa parou de montar e eu emprestava. Depois, mais à frente, eu comprei um negócio maior e ele acabou comprando esse aparelho meu, que é um aparelho, assim, vamos dizer assim, o disquete, esse aparelho, ele armazenava 100 disquetes, para encurtar. Esse aparelhinho que eu comprei, ele só tinha 2 pessoas na época, acho que tinha esse aparelho, que era eu, outro, acho que era o Antônio Carlos, se não me engano. Era um aparelhinho, era tipo um disquete, só que ele era gordo. Eu não lembro o nome agora até o final da entrevista eu lembro. Tá. E nesse aparelho, cabiam o que cabia em 100 disquetes nesse. Aí mais à frente, aí já melhorou bastante, já foi na época de Vitor Bitternick, que é do ramo da Aham. revista, né? Já Aham. veio o CD. Sim. O Esse CD. aparelho que você está falando é como se fosse assim um pendrive
de É, disquete, é isso seria aí. isso? Mas tem um nome. Depois você Ah, me lembra. fugiu. Não vou lembrar. E É. aí, eu sei que eu passei por 5 formas também de se compor antes de montar. No início, quando a gente fazia o jornal, após esse período da Folha Fluminense, Uhum. a gente trabalhava com um negócio chamado Paica, que inclusive na faculdade a gente trabalhava com isso, que era uma folha. Paica era. Você chegou a pegar? Não, folha de Não, Paica? Não, você não não. podia. Pô, você é bem mais nova que eu. E a gente tinha aqui, né, nesses jornais todos que eu trabalhei, e aí a gente você já sabia, quando você ia escrever, a quantidade mais ou menos de palavras, de linhas que você podia escrever, porque a Hum, Paica já vinha, aquilo era diagramado antes pelo diagramador, né, que não era um sim. jornalista, nenhum redator, nenhum subeditor, nenhum editor, e ele já te dava, ó, 28 linhas. Você tinha que escrever 28 linhas. Uhum. Se fosse 29, você tinha que cortar depois. Aí você pegava, colava aquilo nessas folhas, colava. E eu tenho isso até hoje, hein? Eu tenho para mostrar, mas nessa bagunça eu não tenho. Eu tenho. Eu estou para fazer uma exposição, eu tenho guardado. Eu ia no hospital direto pegar aquelas caixas de raio-x não, como é que é o nome? A gente fala de raio-x, é raio-x, né? Aquelas Aquela caixas folha que. de raio-x? Eu ia pegar as caixas vazias. Ah, ah, Né? Inclusive pegava, ia lá pegar com o meu amigo Aissa Elias, grande vascaíno, ia lá pegar, porque a gente levava o jornal para rodar dentro daquelas caixas. Eu pegava tanta caixinha menor, ah. hoje quando você faz lá, vai fazer um raio-x, tem uns menores, né? E tem uns Hum. grandões, né? As chapas Sim, grandes, a gente sim, chama de sim, chapa, é raio-x. sim, E aí eu pegava, porque quando o jornal era tabloide, quem não sabe, o jornal tabloide é aquele jornal pequeno, tipo era sim. o ICIB antigamente. O Uhum, nosso é standard, né? E o uhum, standard é a linguagem de jornal. Tem o standard europeu, que é o Berlinder, que é aquele. O tabloide europeu, que é o Berlinder, que é aquele intermediário, e tem o standard, que é o Globo, que é o tamanho meu. Então, nessa época, você fazia o jornal, você levava ali e levava aquilo para ser fotografado. Acho que é essa época que é da Foto Composer, que já é outro equipamento, já é o terceiro, vamos dizer assim. E aham. lá, eu botava aquilo, pô, eu acompanhava isso, entrava pela madrugada, muitas vezes levava alguns escolhidos por mim, tipo Yoromar, né? Arte Reis, nosso grande amigo. E eu tenho um caso muito engraçado com ele e com a minha esposa, Cláudia, quando a gente estava iniciando, que ele foi numa véspera de Natal, a gente vai chegar cedo, né? Vamos. Chegamos lá às 6 da tarde, só para contar essa historinha rapidinho, Aham. e às 6 da tarde nós chegamos em casa no outro dia, é, por volta de acho que 2 horas da tarde, Vocês, mortos de sono, um vocês foram mosquito. 6 horas da tarde do dia A vinte e máquina quatro quebrou. A ideia era deixar o jornal na gráfica, o jornal rodar, a gente voltar lá 10 horas quando o shopping tinha no Plaza, né? Fomos no Aham. Plaza. E acho que acabou que nem fomos, acho que fomos. Era véspera de Natal, era antevéspera, era Ah, de 23. 23, tá. 23, não era Natal. Mas, pô, matou, né? Quebrou Aham, todo mundo. E a máquina aham. quebrou, não sei o que, tinha que chamar o dono em casa, mesmo como se fosse hoje o dono chegou querendo quebrar tudo, chegou lá, o erro era do funcionário, não era negócio. Enfim, voltamos, não tinha condição de dirigir com sono. Eu lembro que eu voltei com o rosto assim para fora do carro, para o vento bater, que eu não... Passamos a Caramba. noite em claro, não tinha onde dormir. E um lugar perigoso também, na ponta da areia ali, né? Aham, E atrás da PRF ali onde era o jornal, e tem muitas histórias assim engraçadas. Mas aham. aí, voltando à foto composto, essa foi uma foto composto porque ele pegava aquela folha inteirinha, que já estava tudo, era tudo colado, Uhum. milimetricamente, que é aquilo ali que vai ser, é um jornal aquilo ali. É Você um vê como é que é feito, quebra-cabeça. né? Hã? Era tipo um Era assim, onde quebra-cabeça. tinha foto, era cortado com estilete. E quem fazia isso era um profissional, era o Sim, diagramador. sim. Era um estilete de corte e colava a foto ali, botava, encaixava, colava com fita dura, dava um trabalho. Olha, eu vou te falar uma coisa, fazer jornalismo antigamente hoje é muito fácil, hoje é muito fácil. A época de Vitor, por exemplo, Vitor trabalhava lá, a gente saía daqui desesperado, o Euromaia sempre com a gente, porque tinha que levar o CD lá. Hoje você manda pela internet, hoje não, já tem tempo, né? É Uhum. outro modelo, é outra coisa, tudo por Quando isso eu que eu estava estava no vendo, jornal, já era assim, já era pela já era. internet. Eu estava vendo uma live ontem, eu tenho um grupo aqui de estudo aqui, um curso que eu faço, que é esse viver de kitnet que eu estava falando. E ela está falando ontem da questão da palestrante, questão da ansiedade. Foi a Cristina Florentino, acho que é o nome dela. Ela faz
palestras no Brasil todo, ela é psicóloga, ela falando o que provoca a ansiedade é a quantidade de informação que chega até você hoje. Né? É muito rápido e chega Sim. todo tipo de informação. E aí eu já entro em outra história, que é a questão da importância. Você não me perguntou, mas se você, de repente, mais à frente, se você tiver tempo, gostaria de falar sobre a questão da importância da pessoa ter uma formação acadêmica na área de jornalismo. Porque muita gente hoje se acha jornalista. A Uhum. internet, as mídias sociais, criaram uma falsa impressão de que todo mundo pode ser jornalista. Mas escrever hoje, comentar, falar das pessoas, dos fatos, das coisas, tudo isso gera também tem uma responsabilidade, exige uma responsabilidade muito grande, porque você pode sofrer penalidade perante a lei e tudo mais. E muitas vezes Uhum. a pessoa não tem aquela formação que você, que frequentou um banco escolar, né? E o Uhum. Guilherme Duarte acabou de mandar uma mensagem aqui, mas não posso ver agora, Guilherme. Ele tá aí na live. Pelo menos ele entrou. Então deve ser, porque eu falei com ele. E você, o Flávio, as pessoas têm, muitos aí que tem o banco acadêmico, né? Uhum. E tem essa, como é que se diz, essa consciência do poder da informação e da importância da informação e da importância da informação ser verdadeira, ser correta, ter fontes, Checar, né? checar. Checar, dar direito ao outro de. Lembra quando você entrou lá? Sempre falava isso, eu sempre coloquei isso. Você é uma pessoa assim que acho que. Acho não, tenho certeza, aprendeu muito, evoluiu ali, né, no que a Folha permitiu você fazer, porque é um jornal de Uhum. interior, né, não é um jornal de um grande centro, né? Mas todo mundo que passou por lá, a gente sempre questionou isso, a gente sempre pontuou, né? Não questionou, a gente sempre Uhum. pontuou isso aí. Uhum. Ter responsabilidade com o que Sim. você está escrevendo, com o que você está falando. Né? Sim. A Alba tá falando, Nunca. falou, mandou uma mensagem aqui, o Folha da Terra faz a diferença nessa região. É um Quem patrimônio falou? da cidade mesmo, não pode acabar. Alba, Alba Valéria. Alba. Ah, Alba é Alba nossa amiga. Valéria. E a Lúcia Helena, falou que você é o melhor cunhado. Ah, Mas, eu não posso Alfonso, falar que ela é a melhor cunhada, não, porque tem outros cunhados ali, a irmã dela vai me bater, mas ela é uma excelente cunhada. mas você Todos ali acha, da família Silva são excelentes cunhados, graças a Deus. Eu parei você, bem. você acha que a Mas ela é questão especial. da. Ó, Oi? tá vendo? Você acha que a questão da formação acadêmica existe diferença? Obviamente, os anos se passaram, né? Muitos professores e muitos cursos, muitas faculdades abriram nesse período. Mas eu percebo uma diferença da época do que eu aprendi para a época de quem está aprendendo hoje. Não em termos de prática, mas isso aí que você está querendo dizer. Isso é a questão da responsabilidade, de ouvir os dois lados, de checar a informação. Você acha que a quantidade de problema que acontece hoje relacionada a jornalistas, essas informações assim que a pessoa dá uma entrevista e você bota sempre aquela frase que é tirada de contexto só para vender mais. Você acha que isso tem a ver com a formação? Eu não vou dizer má formação, mas uma formação um pouco pecando nesse lado da responsabilidade? Olívio, tem duas coisas importantes aí, nesse contexto aí. Uma, como eu te disse antes, a informação hoje está muito rápida. Então as pessoas, às vezes, querem dar a informação primeiro. Primeiro, antes de. Vamos dar logo antes de checar. Você vê toda hora aí jornalista pedindo desculpa, é, se desculpando, né, por ter colocado uma informação errada e tal. E outra questão também, de com relação a isso aí, as matérias, de forma geral, as notícias, né, impactantes, as notícias que vendem, as notícias que vende o jornal, que faz o veículo ter audiência, crescer, são as notícias ruins, né?
E às vezes a pessoa quer dar logo a notícia ali também, não tem aquele compromisso com de checar, não tem tempo Então acho que passa por isso aí, entendeu? Uhum. É, também tem um terceiro ponto, que é a questão de querer acabar, né? Você sabe que tem uma parcela aí de gente que defende a extinção, né? Da A faculdade. exigência do diploma da Uhum. faculdade. Aí eu te pergunto, onde é que o cara vai aprender a fundamentação ética da profissão? Não só, estou falando em termos de questão de ética mesmo, né? O que pode, o que não pode, até onde vai a como é que se diz, o espaço do jornalista para informar, para colocar tudo Uhum. que ele sabe. Porque você sabe que tem muita gente que sabe muita coisa, mas não escreve, dá a notícia, mas não dá aquilo que sabe. Porque às Sim. vezes você também sabe, você ouve, pá, você tem que ter, como se diz, é como uma investigação policial. Às vezes o delegado sabe que o crime foi a pessoa que cometeu, mas ele tem que fundamentar aquilo ali para o Ministério Público, né, fazer lá o trabalho dele. Você tem que, não adianta ter Precisa de evidência, só provas. você tem que ter provas. E no jornalismo também você tem que ter documentos, você tem que ter. Mas enfim, voltando à questão da faculdade. Quando se fala em acabar, quando se diz que, né, tem se falado direto aí, acho que o negócio está parado lá em Brasília, está no Senado, né, se não me engano, Desde a época que eu estava no final da faculdade, já rola se isso. falaram. Isso aí esculhamba com a nossa. Eu sempre falei isso, né? Você sempre ouviu, Sim. esculhamba com a nossa profissão. É como se você contratasse um médico para atender lá, você me desculpe, mas é por aí. Para atender no Uhum. hospital da Civaz, um cara sem formação, o cara é veterinário, o cara é dono de farmácia, ele vai lá. Não é por aí, eu acho que não é por aí, entendeu? Uhum. Acho que ele tem que ter uma capacitação técnica, acho que isso aí interfere também nessa questão dessa pergunta sua aí. Ele tem a questão ética, ele tem a questão técnica, né? Uhum. De saber realmente, né? De estudar lá aquelas matérias, técnica de edição, técnica de codificação, técnica de não sei o quê, técnica redacional e outras coisas mais, né? História do Português Brasil, até não querer antropologia, mais. tudo. Até psicologia na minha época tinha, hoje eu não Sim. sei como é que está, antropologia social, Sim. filosofia, introdução à filosofia, coisas Estudei isso aí. para você entender. Não é só jornalismo, não é só técnica de redação, né? Sim. Tem a parte de linguística, tem a parte, enfim, uma série de coisas. Você fica ali 4 anos estudando. Eu não fui um aluno muito esmerado, não, porque eu era meio sem vergonha, eu era meio do pagode, meio da bagunça, mas trabalhava. Pagode? Eu lembro, da bagunça, né? Ah, tá. Mas acho que eu deveria, na época, ter me aprofundado mais. Hoje eu reconheço isso, mas eu, assim, eu tinha, assim, voltando lá nessa época de início, teve um caso uma vez que eu tive 3 provas num dia e eu dormi. Eu não contei isso aí na parte que. As coisas que eu passei no Folha Fluminense, pô, tem histórias. É, a gente Se vai eu for chegar nas contar, que daria um histórias livro. ainda. Não, Ainda. eu tenho uma história que eu anotei. Mas na Folha Fluminense teve um dia na Folha Fluminense que eu dormi em cima da mesa, que não era uma mesa, não eram tábuas de obra aí, de pinos, aí, 3, 4 tábuas assim estendidas. Era onde se fazia a colagem fugir do assunto, mas eu tenho que contar porque foi muito engraçado. Ah, Tentei dormir, né? Porque fazendo o jornal fechando de madrugada, no tipo, não sei o quê. E eu dormi, o cara colava os talões de notas fiscais, eles faziam muitos talões de notas fiscais. Eu afastei aquilo tudo, botei uns talões embaixo da cabeça, porque no outro dia eu tinha 3 provas na faculdade, em Botafogo. Porque quando chegou no terceiro ano eu já não morava, eu morei na Piedade e morei na Belisário Augusto, em Caraí, um ano. Morei lá com a turma de Rio Bonito aí, há muitos. Bolinha, Marco Antônio Correia de Sá, que hoje é promotor, chefe da promotoria lá em Curitiba, né? Filho de seu Altair, Benevides, né? Ele é uma das pessoas que morou lá comigo, lá. Pautinho, dentista. Eu morei com eles, que eu fui o último a entrar. E, enfim, eu nesse final que ajuda eu me perco aqui, coisa de velho. Nesse final de curso, aí você eu tinha era três assim, né? provas. Teve um dia que teve 3 provas, eu saí desesperado fazer as 3 provas, eu saí de madrugada, acordei 5h30 da manhã, já tinha virado a noite, e eu não esqueço disso nunca mais, porque foi um dia terrível, foi um dia terrível. Imagina. Mas Eu essa, passei ques- muito perrengue. mas essa questão da. Eu me lembro na época da faculdade, dos professores falarem muito que essa questão
derrubar a necessidade de diploma era uma questão mais política, porque a intenção disso era que esses deputados. Isso existe mais em Norte e Nordeste, infelizmente. Ainda tem muito disso. Dessas pessoas que. Não que aqui não tenha, mas assim, políticos, grandes políticos que compram jornais ou fazem jornais e Os põem. coronéis. São os coronéis do Nordeste. Exatamente. Põe as pessoas ali dentro para escreverem o que eles querem. E um profissional Entendi. mesmo não gostaria, não aceitaria escrever o que eles querem. Então, seria muito por esse lado. De repente, hoje tem até mais coisa, mas eu concordo com você com essa questão de muita informação. De repente, porque é muito fácil, é só você apagar um post, né? Ou só fazer um post, algo digital, que você pede desculpa daquilo que passou. É rápido. Em um Mas a segundo você diferença, faz. a diferença que eu coloco sempre para as pessoas do jornalismo impresso, para esse jornalismo praticado nas redes sociais aí, é essa aí. O jornal impresso, se você trabalhou com a gente lá há alguns anos, né? Ele é um documento histórico, cultural Sim. da cidade. Ele está lá, entendeu? Você pode pesquisar, nós temos lá uma, um acervo, um arquivo que até hoje, eu Você estou ainda até devendo tem? uma lei, devendo uma lei que o governo atual de Rio Bonito me pediu, mas eles me deram a data errada, eu não achei, porque é uma monstruosidade de É. jornal, porque Na eu não minha posso. época já era, imagina agora. Não dá para. São 1000 edições, nós guardamos 20 exemplares de cada edição, né? Sim. Mais ou menos isso. E tem Então tem exemplar que tudo nem lá. tem edição que nem tem mais 20, né? Eu me lembro disso. Não, não tem, é porque eles pedem de vez em quando, não só ele, mas pessoas que às vezes estão se aposentando, tá? Moram lá em São Gonçalo, moram não sei onde. Eu sempre fiz questão de falar, ó, a pessoa quando vier aqui, trate muito bem, combine, né? Eu sempre falei para todo mundo lá no jornal, Uhum. combine o dia para vir pegar, dá uma semana, 15 dias, porque nem todos os jornais que prestaram serviço ou que prestam, não vou incluir a Tribuna aí, porque a Tribuna é um jornal diário, né? Eu acredito que tenham arquivos. Que, Uhum. jornais que já publicaram os atos sociais, mas nós temos os arquivos. Sim, sim. É até vendido, você sabe que os jornais antigos não é dado, né? É É vendido. vendido, Uhum. justamente, porque aquilo ali tem um suor da gente, Sim, nós pagamos nossos impostos sim. e tudo mais. Mas, enfim, a gente estava falando sobre, a pergunta foi sobre... Eu estava falando da questão da facilidade de fazer um post para Não, se aí eu estava desculpar sobre o que explicando. aconteceu. O jornal documenta, e se você é incriminado alguma coisa, a justiça vai lá e É, pede o jornal sim. para ver. Agora, Papel é a outra questão coisa. é outra coisa, está no papel, pô. Agora, você está lá, você pode apagar. Se ninguém printou, não registrou lá, sumiu a notícia, você não pode. Sim. Mas tem muita gente aí tomando pau da justiça aí. Esse dia mesmo, um conhecido lá em Casimiro pagou um dinheirinho, morreu num dinheirinho por comentário em rede social. Uhum, Entendeu? Tem uns meses atrás. Um uhum. ex-prefeito ganhou lá uma ação do cara, né? E tem gente que ganha também de jornal impresso, que o jornal também às vezes erra, né? Até o Sim, jornal impresso. A Globo sim. erra, por que o Folha da Terra não pode errar? Você falava sempre isso, eu me lembro. Falava sempre que a Globo erra todo dia, toda hora. Pô, né? Sim, Por que a sim, gente não pode errar? sim. Mas Ah, o compromisso, o trabalho né, de ficar martelando isso, sempre uhum, a gente tem, né? Essa questão aí do compromisso com a notícia, de ser uma notícia verdadeira, né? sim, sim. Cercada, né? Sim. Né? Alba Valéria está falando aqui, família Collor de Mello é um exemplo disso. Pô, eu ia falar isso. Sarney também, dono de vários veículos e manipulam a informação. O primeiro Ela, nome que me veio, Alba Valéria, foi de Collor. Eu ia falar isso agora há pouco, eu me perco, eu falo muito. E lembrei de Renan. Renan ontem foi agraciado lá com o lisonjeio lá de um da família lá do nosso presidente lá, né? Com o maior, como é que é? O maior ladrão, um dos maiores ladrões e foi justo, né? Porque realmente esses aí comandam lá o Nordeste lá com mão de ferro, né? A gente sabe disso. Donos de repetidores de TV, de rádio, de jornais.
E com isso aí, com o poder, os veículos de comunicação têm um poder, né? Vocês como jornalistas sabem disso, de massificação muito grande, de fazer uma lavagem cerebral Sim. no povo. Por Né? isso a Tá aí hoje em dia. responsabilidade. Muita gente fala, não vou ver esse canal. Até eu também assim, não vou ver esse canal porque só passa isso. E deixa de passar, às vezes, a informação mais importante. Não que essa não seja importante, mas você Sim. não pode, não vou me referir ao canal, mas dedicar 1 hora, 2 horas a um determinado assunto só, quando o país está passando por outras coisas também da mesma importância. Sim, sim, sim. Está entendendo o que eu estou Sim, querendo falar? total. Isso é massificação. Isso Sim. aí é fazer a pessoa ficar Uhum. em Entrar lavagem naquele, cerebral. naquele Né? funilzinho que se Exato. quer. Depende da É, intenção que se quer, né? é isso Beleza. que eles querem. Agora, Alfonso, me conta umas histórias assim de. Primeiro, eu queria histórias de pessoas que você entrevistou, que você jamais poderia imaginar que ia entrevistar. É, fala os nomes assim de personalidades, alguém assim que já passou na sua carreira. Olha, eu separei muitas histórias, escrevi ali para algumas histórias ali para falar pincelar alguma coisinha, mas me veio à cabeça agora falar de uma pessoa que marcou muito no jornalismo, que foi como um padrinho. Eu chamo ele de padrinho, apesar de ele não ser meu padrinho, ele é padrinho de um grande amigo nosso, né? Grande, um irmão, um jornalista também exemplar, que é o Vinícius Martins, filho do meu amigo Maríssimo, né? Com quem eu Uhum. tive o prazer de trabalhar, que é o Lei Moraes. Ele não está nem no Ah, papel, não relacionei ali, mas eu tenho que falar leia, dele, porque Lei Moraes para mim foi um exemplo de vida. Eu lembro quando concordo. uma vez fomos eu e Flávio Azevedo na casa de Lei Moraes. Flávio estava iniciando ainda o jornal. Eu lembro como se fosse hoje. Eu conto sempre isso, já contei para você, vou repetir, mas queria falar aqui na live que na entrevista, fomos na casa dele, isso foi antes dele morrer, não sei, 2, 3 anos, né? A gente ia sempre na casa dele, sentamos na sala e começamos a conversar, e ele veio uma hora e falou uma coisa que Não, foi nunca bem mais falei na vida. antes. Foi Foi antes? antes, muito antes. Você falou que foi quando o Flávio começou. Eu entrevistei ele também. E Não, ele foi quando morreu o Flávio muito tempo começou. Foi antes, depois. foi antes. Foi Bem bem antes. antes. Mas ele virou e falou assim, burro. Ele era muito simples, né? O Leí era uma pessoa muito simples, cara. É difícil ver Aham, ele com uma calça comprida, era sempre de bermuda, aquela aham, sandália de couro. E ele tem histórias muito engraçadas. Deixa eu contar aham, essa primeiro. Ele na aham. sala, estava ele estava meio doente, não sei o que. Vamos lá, ver. E ele virou e falou assim, ó, não sei qual era o assunto que a gente estava conversando, ele virou, burro é aquele que acha que sabe tudo. Falou só eu. Porque às vezes a pessoa acha que sabe tudo, que sabe muito ou que sabe mais do que o outro, e acha que não tem mais nada para aprender. Sim. E ele, na sua simplicidade, ele deixou uma mensagem ali, que eu falo sempre, que eu nunca mais esqueci. Uma história engraçada do Lei, aí não é questão de entrevistar, mas uma das pessoas que eu mais gostei de entrevistar, entrevistei várias vezes, porque eu tinha prazer, vamos dizer assim, porque quando você sentava com ele, você tinha uma aula de vida, ele falava muito do passado, da história dele, que era engraçado, era bom ouvir aquilo, e falava do futuro, era exatamente ele. Que ele eu achava ele uma pessoa super positiva, além de ser um Sim. poeta de tamanha grandeza, para mim, um Sim. escritor, né, advogado. Uhum. Muito engraçado. Mas tem uma história dele, que eu conto sempre também, que você já sabe, que lá no nosso jornal ninguém fumava, só a Heloísa Leandro, que morreu, infelizmente, agora, né? Ah, ela Foi morreu? fazer, foi fazer uma cirurgia cerca de 3, 4 meses atrás, Não de sabia. abdominal, né, estética, um negócio assim, uma Ah, correção lá, e infelizmente teve uma parada cardíaca. Ela fumava, né? hum, Inclusive aqui, eu estou falando, o jornal ficou um ano nessa casa aqui, né, na casa antiga, onde eu moro hoje, uhum. e depois lá na outra sede, ela fumava. Mas ninguém da minha turma de jornal lá, ninguém nunca fumou. É difícil ver um jornalista que não fuma e que não bebe, mas nunca fumou. E lá na redação de lá, o Lei vinha aqui também, mas eu lembro disso mais lá, tinha uma coisa interessante, que ele ia uma vez por semana escrever a coluna dele. O jornal dele era semanal. O Lei ia lá escrever a coluna dele. Aí ele escrevia Ele lá. era, ia lá. Ele era colunista, ele era amigo, ele era advogado, Sim. defendia não de causas, mas ele fazia, como é que se diz, o levantamento das coisas tudinho, depois a gente dava para o advogado. Eu ia lá sempre com a Aissa sempre ajudou muito o jornal também. Caneco também, tem que dizer isso também. Monique, a irmã de Caneco, sempre me ajudou muito no início, no jornal. Causas advocatícias.
Mas o Lei Lei também entendia muito de política, né? entendi. Não, entendi de legislação Isso, da Câmara. voltada para o jornal. Para quem não sabe, o Lei Moraes foi chefe da agência, não é SNI, SNI é o Serviço É, Nacional de eu sei o que você está Informação. falando, eu também não sei a sigla. AFI, Agência Fluminense, que foi Fluminense. do governo Faria Lima, sei lá, antes, lá Aham, para trás, um desse antigo sim. aí. Ele foi o chefe, ele aí, além de um Uhum, grande jornalista e advogado, ele foi tipo secretário, né? Foi o chefe. sim. E ele ia para o jornal, e tem uma época que a gente não usava mais, já estava no computador, mas tinha uma máquina lá, e eu tenho essa máquina de escrever até hoje, ela é pesadíssima. E eu Sério? tinha que tirar ela da estante, botar na mesa para ele. Quando ele chegava, tinha que abrir aquelas janelas todas. Você sabe que lá é grande, né? Várias janelas lá no Sindicato Rural, lá também Uhum. funciona. Que ele fumava dentro da redação. E eu tive que comprar xícaras e bule e coisa de fazer café, cafeteira, que tinha que ter café para ele. Então, e ele não exigia, não. Ele pediu só uma vez e no outro dia já estava lá. Então ele Aham. fumava. E eu, inclusive, quando ele estava escrevendo coisa, às vezes eu nem ficava lá, porque eu detesto cigarro, cheiro, tudo. Ele tomava café, ele escrevia naquela máquina. Então ele era uma figura, cara. E Aham. saía cada texto, cada. É um senhor escritor, né? Aquele Escreveu estereótipo muito. bem de jornalista de antigamente. Um cafezinho do Exato. lado. E eu tenho O... essa máquina até hoje. Está guardada na Praça Cruzeiro, lá onde eu morei. Que Né? Ela legal. tá lá. Tem que dar um Lei era trato nela. fantástico, fantástico. Você falou das histórias? É, vamos lá. Pô, da Folha Fluminense, a parte Histórias de política não. cobertura, coisas Olha, engraçadas, perrengue. olha, eu vou te contar uma história que não tem muito a ver assim com jornalismo. Ah, E tem, eu não sei se tem, mas eu vou contar. Tinha um vamos lá. político antigamente, uma família tradicional aqui, que eu tenho amigos lá, chamado Zeli Miranda. Uhum. Seu pai conheceu, foi presidente da Câmara, acho que mais de uma vez. Ele morreu, inclusive ele infartou dentro do banheiro da Câmara. Ele morreu lá Sim, na Câmara. sim. Marcos E já me ele, contou essa história. Marcos e ele era Conde. parceiro nosso lá, pá, e uma vez eu fiz uma assessoria para ele. Hum. Uma época lá, fiquei um ano lá, tem a ver com jornalismo, não tem porque não foi um fato exatamente ligado à cobertura jornalística, mas foi uma coisa interessante, que ele teve um festival de poesia, e a poesia dele, ele fez uma poesia e participou desse festival de poesia. Esse festival era organizado por um grupo chamado Palmas para a Vida. Hum. Esse grupo era eu, Cantianela, muito novinha, eu também, novinho. João Carlos Ramos da Conceição, que aposentou agora da prefeitura. Tanice Brison Pires. Tanice? Acho que Tanice era desse grupo também. E tinha mais um. Eu não sei se é Núbia ou Luiz Antônio. Luiz Antônio não, Luiz Antônio ele era jurado. Luiz Mas Antônio era um Miranda. grupo bom. Era um grupo bom. E ele fez uma poesia, e a poesia dele não passou na. Não tem nem a ver com jornalismo, mas me veio à mente assim, porque na época eu Tá. fazia matérias para ele, né? Aham. E foi dessa época de jornal também, mas não tem nem muito a ver com jornal. A poesia não passou, e ele ficou zangado comigo na época. Acho que não tem realmente muito a ver. Tirei essa história da cabeça aqui, mas só porque eu trabalhava na área de imprensa com ele nessa época, né? Mas o fato foi com relação a essa poesia. Ele Deixa eu ficou zangado. só, deixa eu Uhum. só pontuar uma questão sobre Zeli Miranda. Zeli Miranda é o nome do plenário hoje da Câmara. No Atualmente ele é o plenário. nome justamente porque ele morreu, ele infartou dentro do banheiro da Câmara durante uma das Exato. sessões, né? E Só para contextualizar. era um senhor parlamentar, né? Era uma figura Diziam isso, né? forte, aliado do prefeito Bidinho, uma pessoa Combativo, né? de uma índole muito forte. Ele ocupava realmente seu espaço ali Aham. na Câmara, e aqueles embates ali naquela época Eram eram fortes. embates muito, muito fortes, muito, eu já acompanhava naquela época. Outro fato também que aí eu não vou citar o nome, Uhum. eu não vou citar o nome nem do político, até anotei aqui. Não, não tem problema. A gente só quer a história. A gente só quer o Foi um milagre. O fato santo interessante que deixa aconteceu no falar. jornalismo. Você estava falando mais cedo sobre a questão, às vezes, esse negócio de coronelismo, não foi bem coronelismo, mas o cara querer manipular a imprensa e fazer. Teve uma eleição que, se eu falar o nome do candidato com quem aconteceu isso, Não precisa. que não foi nem pelo intermédio dele, mas foi pelo chefe da campanha dele,
vai ficar chato. Mas foi Uhum. uma eleição que teve 8 candidatos. Teve 8 candidatos, aí o nego vai chegar lá, né? Na década de 90. E um determinado chefe de campanha me chamou, não vou dizer também o local, que se eu falar, vão saber quem é. Deixa Não eu foi o falar. candidato. Tem Mas ele importância. me chamou e para publicar o resultado de uma pesquisa, a Hum. tradicional pesquisa. Aham. Aí eu comecei, não, mas deixa eu ver a pesquisa, não, tá dando fulano. Isso tinha 10 dias da eleição, 15 dias naquela época. Tá dando fulano em primeiro. Não, tá, então traz amanhã. Tá, amanhã vem aqui. Cheguei lá no outro dia, cadê a pesquisa? Não, que eu não sei o que, mas é publicar. Olha, eu só pesquiso, eu vendo, eu só publico, eu vendo a pesquisa, então tudo certinho, perante Sim. a lei, tá, tá, tá. Não, mas que nós vamos fazer, volta no outro dia, não quero saber quanto fica para você publicar. Eu falei, meu amigo, eu não vou publicar Hum. nem você pagando, se eu não ver a pesquisa. Não, mas nós fizemos, mas nós quem? E a pessoa insistiu e no final a pesquisa não saiu, Aham. porque não tinha pesquisa e o candidato ficou em sétimo lugar. Que Eram isso? 8. Que Ele cara de ficou em sétimo. pau. Em sétimo. Ele ficou em sétimo lugar. Gente. O cara não estava liderando nada. Isso não foi uma história de cobertura, porque não chegou a se Não, concretizar. mas é a história do jornal. Isso passa A pelo história do jornal. jornal. Agora, quando Passa. a gente fundou o jornal, tem uma historinha engraçada aqui, que o Céu estava me Ah, lembrando. Né? O jornal foi em 94, foi no primeiro governo que eu tive como é que se diz, a felicidade, vamos colocar assim, entre aspas, de pegar aí os 28 anos de poder de Zé Luiz Solange. O jornal saiu em 94, Zé Luiz entrou em 92. é Né? verdade. Eu fiquei até agora entrou Peixe, né? O Leandro Aham. Neto. Né? Eu peguei. Então, no governo Zé Luiz reformou a biquinha da Bela Vista. Aham. E foi lá atendendo a pedido, não sei de quem, não vou lembrar, e Uhum. colocou a imagem da Santa, né? Uhum. Acho que era a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. Sim. Isso ela estava me lembrando ontem, o meu sócio na época, o meu amigo, que na época gerou um disse-me-disse muito grande na cidade com os evangélicos, né? Com todo Hum. respeito, né? Você Uhum. também é evangélico, não tem nada contra os evangélicos. Uhum. Não iriam mais pegar água na biquinha da Bela Vista. Ai, Porque aquilo gente. ali, botaram a imagem ainda, falaram assim, mas rolou, e pô, rolou a cidade dos evangélicos, tudo, o pessoal da rádio já quer evangélico, para que não ia pegar mais para os evangélicos se revoltar. Pô, eu realmente não estou lembrando. Mas se você está falando, você tá com a idade mais avançada do que eu, ele deve estar ouvindo eu programa, a entrevista. E eu achei uma história engraçada. Realmente eu não lembrava dessa história, né? Ah, mas o Essa que é que você uma, tem para me contar de a gente teve algumas. muitas coberturas, coberturas bacanas, legais, Ah, e fala. coberturas muito tristes, né? Aí não foi no Folha da Terra, foi na Folha Fluminense. No Hum. início da minha formação ainda, eu fui escalado, sei lá, não fui escalado, só tinha eu mesmo. Hum. E eu fui cobrir uma matéria policial muito triste, um determinado elemento, ele estava internado no Hospital Colônia, é um assunto, mas me marcou. Uhum. Eu conto porque me marcou. E foi no Sim. início, eu muito novo, né? E ele é uma pessoa que tinha passagem pelo Hospital Colônia sempre, saía, voltava. Uma vez liberaram ele para passar o Natal em casa, uma festa em casa, não lembro se foi Natal. E ele foi. Ele matou a família inteira, Nossa. na porretada, na paulada. E eu Hum. fui lá cobrir esse negócio. Cara. E a Isso foi em cena Rio que Bonito? foi. Se você perguntar certinho onde foi, eu não vou saber te precisar. Sim, sim. Tentei até achar o jornal esse dia. Sim. Que eu tenho alguns arquivos dos jornais antigos que eu trabalhei. Aham. Mas foi aqui, não sei se foi acho que foi Catimbau, se eu não me Hum. engano. E foi a Natal, Ano Novo, uma coisa dessa mesmo. E o cara Uhum. matou na porta. Dois conseguiram fugir. Depois pegaram ele, os vizinhos lá também mataram ele. E foi, não vou dar detalhes do negócio aqui, o que eu vi lá, mas Aham. foi coisa que me marcou, né? Você Foi entrou no na cena do início. crime? Entrei na casa onde aconteceu o Hum. negócio. Mas Uhum. uma coisa muito de você olhar assim em todo lugar, foi uma coisa Sim, monstruosa. Né? Isso foi um negócio que me marcou. Vai ter muitas sim, coberturas políticas, coberturas culturais, coberturas de eventos, coberturas de crimes também que marcaram, né? Tipo, primeira morte, saidinha de banco Rio Bonito, coisa que marcou muito a gente, né? Foi o lembro. Américo, né? Aham. Amigo de infância, né? Que gerou Colega, né? toda as Foi manifestações na uma cidade. cobertura, o crime contra o ex-prefeito José Luiz, né? O Uhum. atentado.
Sim. Eu fui ao lado da minha casa, né? Eu passei Uhum. ali momentos depois, né? Que eu É, tive você morava almoçando, ali né? naquela época, né? A menos de 100 metros da minha casa, eu morava lá na esquina lá da Praça Cruzeiro. Uhum. O atentado contra o ex-prefeito também, Aires Abdala. Tem visitas, várias coberturas de governador, de presidente, né? Lula, no Tatuzão, lá em Gaviões, mais recente, né? Inauguração Uhum. do túnel lá, do gasoduto, né? Teve aquela do Comperj também, que Na do Dilma também gasoduto eu estava não lá na estava, época. mas a equipe estava, né? Eu não, na do gasoduto eu não estava. A do Comperj, você foi lá algumas vezes com a gente, você, o Guilherme, o Flávio. Sim. Fomos lá pelo menos umas 3 ou 4 vezes, né? Uma Sim. obra grandiosa lá, né? Na Fomos época, àquela. Dilma não era presidente, mas estava lá como ministra. Eu não lembro ministra de quê, mas É, ela estava lá também. teve até aquele almoço lá no aquele Na restaurante chique do Petrobras. Rio, da Petrobras que nós fomos, né? Isso, Eu, você, isso. Evaldo e Flávio, né? Evaldo, Evaldo. Qual o nome do restaurante mesmo? Chique, no centro do Rio, no Ah, último andar lá. não faço a Não lembro menor o ideia, nome. não lembro. Comendador, não. Não lembro. Eu não lembro, Aí não. tem o crime da Mega Sena, né? Nós fomos lá também logo depois. Eu não sei quem me acompanhou na época. Acho que foi Guilherme. Eu acho que foi Guilherme. Tem o Mega Sena. Porque Guilherme cobriu a parte do crime. Eu não estava no jornal ainda e eu peguei toda a parte de investigação e julgamento. Exato. Eu falei dos governadores aí, eu cobri vários eventos aqui do Marcelo Alencar, mais recentemente do Pezão, do Cabral, não só aqui na região, né? Do Você viu um Garotinho, né? bocado de governador do Rio de É, bombado aí. do Garotinho com o braço quebrado, uma vez veio aqui na campanha também, ali no centro, né? Sim. Aquela questão política toda. A tocha olímpica, né? Mais Tocha recente, né? olímpica, A tocha isso. olímpica foi uma coisa assim, né? Verdade. O acidente do avião, né? Era da Petrobras, né? Ali no Morro São João, na Serra da Pedra Bonita, aqui indo para Rio Mole, né? Foi o Flávio que foi Ah, teve comigo. essa história. Eu fui acordado de madrugada pelo então chefe da Guarda Municipal, capitão, não, Era tenente, não. Machado? Machado, né? Machado, né? Machado. Comandante Machado me ligou e eu não tinha dormido bem naquele dia. Eu fui para lá de madrugada com o Flávio. Eu não tive condição de subir. Quem subiu foi o Flávio, né? De helicóptero, né? O Flávio subiu na. O Flávio sempre destemido, sempre muito corajoso. Mas não Aventureiro? sei. Oi? Aventureiro? É, Ele gosta de ele aventura. sempre gostou dessas coberturas. Aí o Flávio subiu. Falei, Uhum. Flávio, eu não vou não estava bem com esses problemas meus, né? E ele subiu, e foi lá, e foi uma cobertura triste também, aquela ali, do acidente, né? Teve aquela Teve, da enchente, né? Que teve, que deslizou. enchentes foram várias, né? É, mas teve, não foi uma daquela que morreu, acho que teve alguém em 2008? Teve várias, né? Teve duas que morreram, gente. Uma aqui no bairro Marajó, morreram dois. Uhum, Dois? Dois, foram dois. No bairro Marajó aqui, na uhum. Maria Rita, ali perto do Quilomania ali, né? E teve aquela de Rio Mole, que morreram alguns também, lá na escola, que depois foi fechada, que nós fomos, eu Sim. fui lá também. Teve lá, mas você estava falando um negócio de enchente, teve uma edição que marcou muito, que eu falei aqui de um montão de gente aqui, esqueci de mencionar, e não poderia, que eu coloco aí num seleto grupo de pessoas com quem eu aprendi, a quem eu devo muito, que é o jornalista, meu irmão, Evaldo Nascimento. Ele está Evaldo. no grupo aí de Leide e de Carlos Silva, Eu e de estava Walter esperando esse Terra, momento de Evaldo. dentro do jornalismo, nas pessoas que eu aprendi, e esse aí eu aprendo até hoje. Para quem não sabe, a maior Maravilhoso. parte dos editoriais, eu trabalho na mente o conceito do negócio, a ideia, e eu vou para a redação, ligo para ele, inclusive agora ele acabou de passar, né, recentemente um problema de saúde, graças a Deus se recuperou, Ah, que bom. e ele foi lá comigo e ele fez o editorial né, eu penso nos tópicos, né? E a gente faz o método. Ele que escreve, ele que pincela, ele que dá os retógrafos. É um senhor jornalista, passagem pelo Globo, Maravilhoso. ou Fluminense, é um jornalista de primeira grandeza. Fora de Mas ser uma pessoa fantástica, uma figura, né? meu irmão, tive o prazer de conhecer na década de 90, assim que eu iniciei o jornal, né?
eu não lembro o ano, mas eu conheci ele no balcão de um bar. Eu tinha um bar com a minha ex-mulher ali onde é o Santander, ou naquele beco chamado Becos Bar. E ele frequentava lá, gostava de tomar aquele conhaquinho dele, né? E a gente conversando, eu sou jornalista, dou aula no Municipal, fizemos amizade de frequentar a minha casa, de dormir na casa, de viajar muito, sair junto, a gente sai. Ultimamente, pandemia aí, nem temos feito isso, mas de sair, alugar casa, uma vez fomos para a Aldeia Velha, enfim, um amigo formidável, pessoa da Sim, minha total confiança, e um jornalista exemplar. Não poderia deixar de citar ele. sim, sim. Mas eu entrei no nome dele para falar uma coisa e acabei me perdendo de novo. Eu rodo muito. Eu ia Alfonso, falar sobre... eu queria que Fala. você falasse assim, alguma história tipo de algum jornal que saiu muito errado na época do Folha da Terra, ou sei lá qual, que teve que rodar de novo, alguma coisa assim gritante, alguma coisa que deu um problema muito grande. Pode ter sido engraçado, pode não, sei lá, alguma coisa, obviamente, que você queira contar. Alguma coisa você está cobrindo algum evento e, sei lá, a pessoa que vai dar entrevista cair. Alguma história assim. Deixa eu lembrar aqui. Alguma coisa bem interessante, bem... Eu me lembro que você falava muito sobre coisas desse tipo de ter que rodar de novo porque dá problema. Que você falava muito que não podia errar, porque se saísse um negócio absurdo, ia dar um problema danado, porque em não sei quanto aconteceu isso, assim, assim. Eu não vou lembrar das histórias exatamente, mas você falava Não, muito. estou tentando lembrar de uma história assim. Mas de rodar, não. Eu lembro de rodar de novo, não. Eu não lembro de nenhuma. Agora, eu lembro de já perder o jornal montado no dia de levar para Hum, rodar. Isso já aconteceu com o negócio de computador. Dá o problema no computador, de repente lá, a pessoa que a gente só escreve, né? A gente não é o montador, nem o diagramador, né? Hoje é diagramador que chama, né? Hoje é editoração eletrônica, né? Porque no uhum, computador ele já diagrama ali mesmo, né? Antigamente sim, era no papel, né? é. Tem um E já programa aconteceu específico. umas 3 vezes de perder o jornal. Ali quando. E aí tem que refazer, começar aquilo tudo de novo. Acabar a E. luz, Oi? acabar a É, luz. questão elétrica, já Aquela aconteceu. tomada, lembra daquela tomada que ficava no caminho da gente? Né? Ficava colado uma fita no chão. Aquilo ali é atraso de vida. Tinha que ter um cano. Mas olha, de rodar o jornal, realmente eu não lembro de uma vez de rodar, de ter que rodar. Estou tentando lembrar aqui. Não estou lembrado de alguma vez que Ah, você teve que falava. rodar de novo. Eu não estou lembrado, entendeu? Eu não lembro de uma passagem assim. Agora, fato engraçado, eu teria realmente que na hora assim, eu também não. Ah, mas aconteceu, com certeza. Ao longo desse tempo aí aconteceram muitas coisas engraçadas, né? Alguma pegadinha, falha nossa, caindo. Eu lembrei uma coisa. Mas aí não tem a ver com o jornal, mas foi comigo. Posso contar? Que Pode? além de jornalista, de jornal impresso, eu trabalhei em rádio muito tempo e depois eu Sim. me especializei no início da década de 90, né? No final da década de 90, primeiro governo de Solange, eu fiz uns cursos, fui para São Paulo, não sei o que, fiz curso cerimonial. Enfim, eu fazia no governo de Solange, da ex-prefeita Solange Almeida, os cerimoniais de eventos fechados, com políticos, ministros, governadores, era eu que fazia. Inauguração da Via Lagos, por exemplo. Né? Foi Uhum. Garotinho ou Rosinha? Acho que foi Rosinha, né? Não Foi lembro. Rosinha. Veio o cerimonial dela, mas nós revezamos, era eu e o Ronaldo Júnior, eu também gostaria de falar aqui, Faleceu agora, né? apareceu agora, por exemplo, eu fiquei muito triste. Ele fazia os eventos festivos, os shows de rua, né? Aham. E eu fazia as inaugurações, os eventos solenes, Uhum. presenças de político e inaugurações de posto de saúde, era eu. Ele fazia show. Uhum. E eu fui inaugurar uma vez, a prefeita foi inaugurar ali a recuperação, já foi recuperada várias vezes por outros governos, por Zé Luiz,
também, da inauguração de um busto ali na Praça da Bandeira, em frente ao jornal. Eu Uhum. não lembro qual é o busto, mas está lá o busto até hoje. Se eu não me engano, Busto? foi um busto, eu não lembro agora qual foi. Ah. E Não na era hora uma de anunciar a placa, não? presença, uma placa, É, um acho que era busto não, uma placa. placa. É. E não, eu estava anunciando a presença dos políticos, do prefeito, ia chegando os vereadores. Em determinado momento, chegou o vereador presidente da Câmara. Se eu não me engano, era o Abraão Nicolau. Mas tinha morrido alguém naquele dia. Tinha morrido alguém. E acho que foi uma morte, não lembro quem foi. O carro ficava passando o dia inteiro falando, anunciamos o falecimento do senhor, não sei o quê. Aí eu fui anunciar a presença de Abraão. Não, foi Falou o Abraão, nome. não, minto. Não foi Abraão. Foi Telminho, Termossom Pimentel. Aham, Era um vereador. Acho que é aham. vivo ainda. O Telminho acho que é vivo ainda, não É, sei. não sei. Ele é lá do Parque Indiano. Não é Eu vivo, lembro é desse vivo. nome, lembro. E eu fui anunciar ele e anunciei. Anunciamos também o falecimento do vereador Termossom Pimentel. Aquela voz impostada. Alguém catucou aqui. Falecimento, o cara tá vivo ali, rapaz. O cara tá vivo. Mas não tem a ver com o jornal impresso, mas tem a ver com a minha trajetória Sim, comunicação, de, claro. de coisa. Sim, Mas foram sim. muitas coberturas. Eu não tive tempo devido a esse negócio de obra, como eu te falei. Hoje eu falei para a esposa, ontem tinha 10 pessoas trabalhando aqui. A gente tá em obra aqui, né? Aham. E eu estou fora de Rio Bonito há 40 dias. Então eu não sei onde está nada. Uhum. Entendeu? Eu Mas queria ao... ter formatado uma coisa melhor, né? Porque realmente casos engraçados, com certeza tem, Sim, né? Ah, tem os casos sinistros também. Posso contar um caso sinistro? pode, pode. Tem casos de ameaças, né? A gente Ah, trabalha com sim, jornal, né? sim, sim, sim. E a gente sempre tem Principalmente que... quando começaram a cobrir mais polícia, assim, dava um pouco de trabalho. E a gente teve aí uma equipe muito destemida aí, da qual você fez parte. Que o melhor momento, eu falo isso para Flávio, para Guilherme, falo para todo mundo, falo para você, falo para Evaldo, que foi quando a gente tinha uma equipe que era eu, você, Evaldo, Guilherme, que a gente chegou a ter uma época, eu, você, Evaldo, Guilherme e Flávio. Uhum. E era uma equipe muito boa. E a gente sempre cobriu polícia. Aí quando o jornal era aqui, eu acho que nessa época aqui você não trabalhou não, nessa casa aqui Não, não, né? não. Você entrou lá, mas esses meninos trabalharam. E a Heloísa Aham, trabalhava no seu lugar. aham, A Heloísa é estilo você, é matadora, né? Trabalha em aham. polícia também. Excelente jornalista, né? E ela estava aqui na época. E a gente cobriu um determinado, também não vou citar nome nem nada, né? E aí ligaram para cá. Só que deram azar que naquele dia que ligaram para cá, nessa época foi no governo Solange também, isso foi 2008, 2009, por aí. Solange era, não, 2008 não, foi o governo Solange, era 2004, 2003. Tinha 11 pessoas, eu lembro como se fosse hoje, dentro das duas salas aqui. Tinha uma equipe, inclusive, do Jornal Dia aqui, que era o Serginho. O Serginho estava Serginho, aqui no dia. Sérgio Soares. aham, Trabalhou aí. Acho que trabalhou com Alba, né? No governo de Mandiocão. Ele trabalhou, né, trabalhou, Serginho? É. trabalhou. Grande amigo, falei com ele semana passada. E um maluco ligou para cá ameaçando, falando, ó, vou pegar você, não sei o quê, mas vou pegar a sua filha. A minha enteada, tia Uhum. Eric, tá até aí na live aí. E tá. Eu saí daqui e fui direto para a Mas pelo delegacia. Não, quê? não, hã? Mas por causa de que ele Não vou entrar em justificou? detalhes, foi Ah, matéria tá. policial. Né? Ah, Eu, tá. eu confio da pessoa, Tá. liguei na mesma hora, não deu 5 minutos, me aparece aqui os dois PMs, que era o Vanderlei e o, Vanderlei. e o, e o Roberto, do Buqueirão. Roberto, já Roberto, pode Roberto. Aham. do fuzil, não sei o quê, pá, que eu liguei falando, vieram aqui meus amigos também, Vanderlei é meu amigo até hoje, Roberto não Aham. tem visto. Vanderlei é um companheiro lá da antiga. Enfim, ele sai daqui, já foi para a delegacia, daqui a pouco o elemento que eu desconfiava me passa lá em frente da delegacia, rapaz, do outro lado da rua, em frente ao Hotel Vitória, lá, e me passa lá o cara, que eu desconfiava de dois. Aham. E isso foi, deixou a gente muito preocupado, né? Isso deixa sequela, né? O negócio de Sim. telefone, tudo deixou sequela, porque preocupado e a gente tem que se, o jornalista tem que se resguardar. Você vê hoje aí, o Brasil é campeão aí de morte de jornalistas, né? Você Sim. tem que tomar todos os cuidados, né? A gente é Aham. cidade do interior, mas
o jornalismo, ele quando é combativo, ou ele quando é livre, Crítico. né? É. Combativo crítico, quando ele é real, não é esse jornalismo de, de desculpe o termo, de babação de ovo, Aham. de puxa-saco, né? Tem muito jornal que você vê aí que, enfim, é um jornalismo sério, né? Sim, sim, sim. Tem isso aí, tem esses meandros aí, essas coisas E aí. essa Graças a Deus não aconteceu nada, não. E eu não sei o que que você me diz o que que você acha sobre isso, mas eu acho que esse estilo de jornalismo mais combativo a gente vê mais em jornal de interior do que de grande centro. Tô errada? De crítica, assim, de falar doa quem Eu doer? não, eu não sei, eu acho que nos jornais de interior repercute mais, né? Que é um jornal mais fechado, de uma Pode ser, comunidade menor, né? pode Talvez ser. por isso tenha essa impressão, pode ser, porque como é que se diz, me fugiu a palavra, não é abrangência, o impacto que ele traz, esse tipo de informação, né? O alcance. Na cidade interior, e aí bate naquela questão, né? Quanto mais interior, tem a questão do coronelismo. Você acha que em Rio Bonito não tem? Eu não posso entrar por esse caminho, tem coisa que a gente não pode nem falar, mas em É. Rio Bonito também não tem coronelismo? Uma cidade de 60 mil habitantes, diz o IBGE que tem, né? Tem muito mais de 60. Todo Uhum. lugar tem. Mas quanto mais você vai para o interior, os caciques dominantes, ou as classes dominantes, ou as pessoas dominantes, né, querem se apoderar da mente da pessoa, do destino Sim. da pessoa. Acho que passa por aí, né? Uhum. Passa por aí. Então é perigoso. Né? E tem muita gente corajosa, né? Mas, sei lá, você vê recentemente mesmo, a minha amiga Alba aí participando aí, Maricá perdeu quantos jornalistas? É um jornalista combativo, né? Não tinha pretensão política, né? Nós aqui não temos nenhuma pretensão política. O outro não sei se tinha pretensão política, Uhum. mas aí as cidades também que envolvem um poder econômico maior, né? Maricá é Uhum. uma cidade de poder econômico Sim. fortíssimo, Sim. incomparável com o Rio Bonito, não tem como comparar. Aham. Né? Quer dizer, são interesses econômicos maiores, né? Uhum. Passa por isso aí. Verdade. Mas o jornalismo, ele tem o risco também, como várias outras atividades, tem Uhum. também seus riscos, né? Todas as profissões, né? A maior parte Verdade. dela. A pessoa procurando agir com decência, dentro Ética. dos princípios éticos, né? Com competência da realidade. Acho que a consciência estando tranquila. É isso que Eu, por importa. exemplo, com relação ao jornalismo, eu tenho minha consciência tranquila que eu nunca utilizei o jornalismo para angariar poder, angariar algum posto, para Uhum. prejudicar alguém livremente. Né? Já fui prejudicado muitas vezes, sou prejudicado ainda hoje em determinadas coisas, mas nunca usei o jornalismo a serviço pessoal, né? Uhum. A serviço meu, né? De Sim, mim sim. ou dos meus interesses. Né? Uhum. Eu acho que não, né? Eu tenho essa consciência que não. Se eu Sim. estiver errado, alguém me corrija. E acho que a gente chegou onde a gente chegou, nesse ponto que a gente chegou com 27 anos de jornal, e aí eu queria abrir um adendo aí para colocar, e a minha mulher sempre fala uma coisa que você também conhece, e eu nunca tentei para isso, mas a partir de um determinado momento eu atentei, que ela falou que a Folha era uma escola de jornalistas. Muita Uhum. gente entrou ali, eu não estou me gabando de nada, eu não sei nada, como diz Leí, porque burro é aquele que acha que sabe tudo. Mas eu fico feliz quando vejo, por exemplo, uma pessoa como você, que entrou lá, como eu entrei na Folha Fluminense, e o Carlos Silva teve a capacidade, a humildade de, de me corrigir e de me ensinar um pouquinho do que ele sabia, mas ele sabia muito. E mais tarde eu Leí, mais tarde o Evaldo, assim como eu aprendi, você aprendeu. Que Uhum. você entrou ali, igual você entrou lá, entraram outras pessoas também, mas outras pessoas não tiveram o mesmo caminho, não trilharam o mesmo caminho de você. Eu acho que estar aqui na sua live, no seu Instagram, nessa entrevista, não é por isso. É porque eu te conheço, sei que você evoluiu, que Uhum. você tem capacidade. Até Obrigada. de início, quando você entrou, entraram outras pessoas achando de repente que
Não, eu já sei, a faculdade dá. Não, a faculdade não dá, eu também pensava isso, a faculdade não dá nada, a faculdade ela só dá 20%, 30%. O que dá é a rua, o que dá é o convívio com os outros profissionais, o que dá é você encontrar uma casa que te abrigue, que Uhum. procure te orientar, que a pessoa também aprenda junto com você, Sim, porque sim. nunca ninguém sabe demais e nem sabe mais do que o outro, não. Uhum. Um aprende junto com o outro, Uhum. está sempre aprendendo. E aí ali passou gente como o Paulo Vitor, né? Estava na Holanda, não sei Isso. se está indo, que é um senhor jornalista lá de Magé, ficou aqui um ano com a gente. A Heloísa Ele estava Leandro, no Extra, né? depois ele foi para a Holanda, não sei se era na área de jornalismo, né? Ele trabalhou em fazer esse negócio de Big Brother aí, a parte de vídeo, essas coisas, pelo Extra, né? Uns 3 anos Uhum. atrás, depois parece que foi para a Holanda. Tem o Flávio Azevedo, né, pô, CEO jornalista, que me perdoe os que o criticam. Ah, ele não é jornalista, fala com a boca cheia. Não, ele é jornalista, sim. Faltou um período só, ele não quis concluir, mas ele estudou no banco escolar, é um puta jornalista. Sim, Né? sim. O Guilherme Duarte também, que dispensa comentário. Uhum. Guilherme. É, Guilherme. E outros que passaram por ali, não A só na parte de Bruna. jornalismo. A Bruna que agora Bruna tá. está na Globo. Bruna, eu não posso esquecer dela. Eu anotei até ali para falar no final. A Bruna é a nossa menina de ouro, como diz é o Datena ou o Bate? Acho que é o Bate que fala, Ai, né? não sei, eu não O gosto de Bate nenhum com dos a menina, o dois. menino de ouro. O menino de ouro é o Bate, né? Que o Datena Ah, falava por Bate. Isso mesmo. A Bruna é a nossa menina de ouro. Tenho o maior orgulho da Bruna. A Bruna, quando chegou lá, tímida, nem falava, né, Lê? E ela chegou eu e não sei, eu não cheguei foi a trabalhar logo. com ela. Ah, não, ela foi logo para a Não. cobertura do Mundial de Surf comigo em Saquarema. Sentamos na primeira fila, eu lá no cantinho, ela mais no meio, daqui a pouco a intérprete vai, solta lá, vê quem queria entrevistar os campeões, o John John, o Ítalo, a turma toda lá, o Medina, todo mundo lá. Não, Medina desse dia acho que não foi, não. Tem um, acho que não foi. A Bruna vai, me levanta e solta o inglês fluente. A menina com 18 anos, eu falo isso até hoje. Eu tenho o maior orgulho da Bruna. Fluente. Aí depois ficamos papeando lá com aquela cearense, Simone, não sei das quantas, esqueci o sobrenome dela. E com o Ítalo, com o Mineirinho lá, com a turma toda lá. E ela conversando com os caras em inglês lá, soltando. A menina com 18 anos, hoje está na Globo. Fazendo uma Tá. matéria, assim, vive fazendo matéria aí, né? Fez uma esses dias da Sim. Fórmula 1, da questão do racismo, né? No É. esporte, você viu? Eri Ela Matheus, trabalha né? no Globo Esporte, é isso? Acho que é Globo Esporte, mas ela fez para o Ah. Esporte Espetacular. Ah, tá. É televisão, é Globo Esporte, essa matéria são Aham. no Esporte Espetacular. E ela é fora de série, Bruna é fora de série. E ainda mais porque no Natal eu trouxe uma caixa de rabanada aqui que a mãe dela fez, que está aqui até hoje. Eu estou esperando ela vir pegar para encher para trazer mais. Porque a rabanada está gostosa demais. Um beijo para você, A, Bruna, se você estiver a, ouvindo aí. a Alba Valéria tá falando aqui que o Paulo Vitor tá na Globo. Tá na Globo? Aí, Paulo Vitor na Globo. Poxa, deixa eu ver mais. Ralph Santos. Ralph. Ralph Santos está no Lance. Um senhor jornalista também. A especialidade dele é esporte. Ah, Aham. tem muitos outros. E não é parte de jornal só, né? O Vitor, hoje ele é dono de uma empresa, é Bitternick. a Invista Design, né, na região dos lagos, está muito bem. O Ciro trabalhou um tempo com a gente também, novo. O Vitor entrou lá comigo com 15 anos. O Walker Edberg, que trabalhou aqui Walker. com o Valtinho, negócio de outdoor, né? Ele começou comigo com 13 anos, né? 13 anos ele começou a estagiar. Ah, tem muito mais gente, eu não quero ser. Eu não vou lembrar de todos aqui, passaram Sim. muitos montadores, né? E cada um fez a sua vida, a sua trajetória. Outros jornalistas que passaram ali, de repente eu vou esquecer, eu não lembro agora. Uhum. Mas passou muita gente ali. O Sim. Ralph, a Heloísa eu já falei, né? Falou. E muito legal também, a gente aprende também com essas pessoas, cada um com o seu perfil, né? A Bruna e o Ralph, a área de esporte, a especialidade deles é a área de esporte, mas escreve sobre qualquer coisa. Uhum. São jornalistas muito bons. Sim, sim. É, E o interessante é que no Folha da Terra, vou dar meu depoimento, que como a gente fazia tudo, então a gente aprendia de tudo. exato. A gente errava, a gente aprendia e ia fazendo. Eu tinha minha predileção, né, por jornalismo policial, nunca escondi. Nem na faculdade eu escondia isso, eu era Já, sempre a única já da lá no turma que interior é bom gostava. disso.
Você sabe que a minha coisa eu fiz sobre jornalismo no interior. Acho que Guilherme também fez. Fez. Ah, não, Guilherme que fez. Monografia. Eu não fiz. Monografia. Eu não fiz sobre jornalismo no interior. Guilherme fez. Tirou 10. Eu lembro, estava falando negócio de jornalismo na aula de jornalismo, na faculdade de jornalismo, quando eu estava na faculdade, no início da minha atividade lá, eu trabalhei ao mesmo tempo uns 3 ou 4 lugares. Um dos lugares, uma pessoa que me deu uma oportunidade muito boa, me ajudou muito, que é meu amigão até hoje, a gente se fala sempre, é o José de Aquino, meu irmão, né? Eu trabalhei na Uhum. assessoria dele, ele foi presidente da Câmara. E quando eu trabalhava com ele, foi no governo Bedinho, eu trabalhava também na assessoria, em horários diferentes. Na assessoria, eu trabalhava no jornal porque era à noite, era final de semana, saía da atividade e ia para o jornal. O jornal era quinzenal, né? Uhum. Trabalhava nesses 3 lugares. E a matéria que eu tive uma aula uma vez sobre técnicas de redação, aí teve uma prova e você tinha que fazer um texto, né? Você escolhia o tema, e eu escolhi o tema, eu escolhi o José de Aquino. Ele foi eleito vereador, presidente da Câmara, com 21 anos de idade, na época era o político mais novo, fiz a matéria. E eu tenho isso guardado até hoje. Que O professor legal. me deu nota 10, botou lá muito bom. E eu falei, rapaz, eu acho que eu tenho jeito mesmo para o jornalismo. Eu tinha uma professora que falava comigo, eu fui para o jornalismo, que eu tentei outra coisa antes, eu tentei veterinária, e eu não sei se foi psicologia, agronomia, depois que eu fiz jornalismo. Não, eu fiz 2 vestibulares, um foi veterinária. Que E ia o se outro foi sair muito bem jornalismo. também. Oi? Que ia se sair muito bem também, Ah, se eu fosse gosto. veterinária. Mas a professora Vilma Medicina Mendonça, tá veterinária. aí, tá viva, mora ali perto da sua casa, né? Deve estar morando ainda Quem? ali perto. Vilma Mendonça. Ah, Ela deve estar com quase 80 anos, mas ela, pô, vigorosa ainda. E ela falava sempre para mim, lá no colégio, ela falava, Afonso, você já pensou em fazer jornalismo? Você gosta de escrever? Eu escrevia, né? Poesia, essas coisas, música, né? aham, E sim. eu sempre fui o locutor, o orador das turmas, né? Onde eu estudei no Mário Duarte, tudo. Você tem que fazer jornalismo. E ela que me motivou a fazer jornalismo. Mas logo no início, quando eu comecei, que eu entrei, isso foi em 82, esse negócio, eu entrei em 81, foi em 82, que eu fiz essa matéria, que o professor gostou da matéria, me deu, tem ela, está guardada aqui em algum lugar aqui. Eu falei, acho que se eu tenho uma técnica boa de redação, se eu fiz uma matéria legal. E a matéria realmente, eu fiquei orgulhoso da matéria, que ficou muito legal a matéria. Uhum, Ficou boa. E aí eu vi que eu podia seguir por esse caminho aí. Né? uhum. Nunca segui com a ideia de ganhar dinheiro, não para quem pensa em entrar na profissão. Eu tenho até uma amiga que faleceu há um tempo atrás, aí, dona Nena, né? Morava ali do lado da igreja ali, a mãe da Denise Menon. A gente é muito amigo, né? E frequentava muito a casa dela, quando morava ali, da menina, a Denise, irmã da Márcia, da Angélica, dentista. Grandes amigas, né? A Márcia mora em São Paulo. Eu falei, Afonso, menino, por que você não vai para o Jornal do Brasil? O Jornal do Brasil é o jornal que frequentava, tinha na minha casa, que a gente teve assinatura a vida inteira. O Jornal do Brasil. Quando o Jornal do Brasil fechou, que era meu pai que assinava, eu passei a assinar o grupo. Eu falei, não, porque eu quero fazer jornalismo no interior. Mas hoje eu tenho um primo que faz jornalismo na cidade grande, que representa a família Martinez, que por sinal não trabalhou muito tempo não, me ajudou lá, Ficou, né? é. E foi Fabiano. o Fabiano Martinez, meu primo, filho da minha tia caçula, a tia Carmen, que está no SBT, ó, Record, SBT, né? Acho que é SBT, SBT. SBT, não, SBT. Já trabalhou na Record, se eu não me engano. Sim, Está no sim. SBT, né? Jornalista espetacular, a gente fez Verdade. há uns anos atrás aí, num 7 de maio, a gente resolveu fazer umas matérias históricas e eu dei para ele, ó, Fabiano, me ajuda a fazer isso aqui do cinema e do avião que caiu Na Serra. na Serra. Acho que foi década de 40, não sei, É, um negócio 30, nossa, assim. antigo. Nossa, antigo. Poxa, ele fez uma página, duas, sei lá, e fez um levantamento, fez um negócio. Eu me É lembro um dessa edição jornalista. desse jornal. Acho que você estava lá nessa época, né? Tava. E vocês fizeram outras coisas, né? Também, né? Sim. Acho que você, Flávio. Enfim, o Guilherme, não lembro, porque o Guilherme é um cara que ele já passou pro jornal e vai, volta, vai, volta, vai, volta. Está comigo desde agora, não está lá, em função, né? A nossa atividade caiu muito, né? Sim, sim. Questão do jornal e
as dificuldades, os contratempos que levaram ao fechamento de vários jornais, como eu disse. Mas sempre que a gente pode, a gente retoma aí essa parceria aí. Foi uma parceria que sempre deu certo. Entrou lá muito novo também, se eu não me engano, ele está aí, estava aí participando. A Nath Martinez entrou aí, Nath, Natália. Minha irmã Natália. O outro, quem é que está ali? Flávia Monteiro Almeida. Tá mas aí, eu estava falando de quem mesmo? Você estava falando de Guilherme, que vai e volta. Guilherme é um senhor profissional também, né? Sim. E desvendou também aí, trilhando outros caminhos aí, na parte de revisão, né? De livros. Sim. Também. Ele faz esse trabalho também aí. Hoje está lá em Casemiro, espero que esteja muito bem lá, que é um garoto muito bom também de confiança, né? Sim. É um amigo aí, um parceiro de trabalho e um amigo também. Alfonso, vamos encaminhando aqui para o final, porque a gente já está aqui já faz um tempo. Eu queria avisar para o pessoal aí que essa live vai ficar gravada, vai para o IGTV. Então, quem assistiu só uma parte, pode assistir novamente a parte que quiser, pode assistir inteiro, pode compartilhar a live, pode mandar para quem quiser. Se vocês ouviram falar de algum parente aqui, alguém que às vezes a pessoa não tem Instagram, né? Mas pode enviar a live pelo WhatsApp para a pessoa ter a oportunidade de ver. Alfonso, eu queria muito agradecer a sua presença, adorei a nossa conversa. Eu acho que é muito interessante assim, as novas gerações saberem como é que funcionava o jornalismo antigamente, como é que era, essa experiência de não ter tecnologia praticamente para trabalhar e assim mesmo fazer um trabalho sério, né? Olivia, eu que agradeço. Eu queria só pontuar um negócio aqui, que eu quando comecei a falar lá atrás, rapidinho, das matérias, eu falei de matérias culturais. E uma coisa que marcou a gente também foi a cobertura desde o início do lançamento, em 2009, do Lona na Lua, né? A gente estava lá desde o início do Lona na Lua e o Zeca Novaes, que é o diretor do projeto, é um parceiro muito forte. Inclusive, recentemente ele convidou a gente, né? Toda essa equipe aí, que a gente falou aqui, estava todo mundo lá. O Walter estava lá, a Heloísa e o Paulo Vitor. Na entrevista, aquele vídeo que eles fizeram, aquele audiovisual lá, né, que eles fizeram, até a Bruna foi, né? Sim, Fabiano. Todo mundo, eu tive o privilégio de fechar lá, todo mundo estava lá, e eu agradeço a ele. Eu falei das parcerias culturais e acabei não falando da cultura. Cobrimos várias coisas, vários eventos, né, culturais. Sim. Mas o Lona também marcou, que é um projeto que cresceu muito, cresceu aí pelo esforço dele, da sua equipe, pelas boas parcerias que fez ao longo dessa caminhada aí. Agradecer a você e aproveitar esse espaço para, de coração, fazer um agradecimento, começando pelo primeiro lá embaixo que me pegou, que me contratou, que foi o Alcebiades de Moraes, não está mais entre nós, o Walter, depois Carlos Silva, o Lei, que eu conheci ao longo da trajetória, passando pelo Evaldo, e por todos vocês que integraram a equipe da Folha lá, seja na parte de redação, na parte de administração, como a Natália, minha irmã, que está aí, trabalhou muitos anos comigo também. Agradecer a cada um. Agradecendo a você, Lívia, eu estou agradecendo a cada um, porque os que estão aí na live e os que não estão, que vão ver depois, por essa parceria, porque eu acho que a gente tem que caminhar junto, a gente tem que sonhar junto, a gente tem que andar junto, porque sozinho você não vai... Você até chega, mas vai demorar mais. Você fazendo parcerias boas, trabalhando com gente boa, você vai chegar mais rápido. E acho que a gente chegou. 27 anos de jornal, tem uma trajetória aí para trás aí, eu fiz muitos amigos, devo ter feito alguns inimigos também, mas desconheço. Não! Mas assim, foi muito bom caminhar com vocês e trabalhar com vocês. Espero que a gente fique mais alguns anos aí ainda. A gente não está ganhando... Com certeza! Desistir não, parar não. Vamos ver. E agradecer também especialmente ao meu filho que toca o jornal hoje, Thierry, ele, a equipe dele lá que está à frente do jornal há 3 anos aí. Eu estou afastado do jornal há 3 anos, para quem não sabe. Tem até gente jogando aí. Não é indireta, não é direta mesmo. Quem está ouvindo, se estiver ouvindo, não sei se está ouvindo. Coisas na minha conta.
né? Mas que eu vou esclarecer depois da pandemia, Hum, e que eu não estou atuando no jornal. sim. Não estou E, atuando no jornal há 3 anos, mais de 3 anos. Né? Devido a uhum, problemas de saúde, você sabe que há 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos mais eu tinha um problema de saúde, e que não vale aqui me estender sobre isso. Aí sim, me afastei, né? E de lá para cá realmente não toco mais. Às vezes, agora nos 27, na edição 1000, eu ajudei nessa edição, mas estou afastado há muito tempo. sim, sim. Mas Primeira pretendo saúde, voltar né? em breve. É, pretendo voltar, se Deus permitir, né? E quem Vai sabe sim. firmar novas parcerias e trazer parceiros antigos também para perto. Agradecimento também, não posso esquecer, ao meu amigo Luiz Fernando Rivas, que não está mais entre nós, né? E ao Antônio César, que está lá em Jagarapaguá, mas está ligado aí, com certeza está vendo a nossa entrevista aí. Falou, César? Parabéns pelo aniversário ontem. Meu amigo Evaldo, que está sumido, liga para mim. Vamos tomar Evaldo. uma sem álcool. Sem álcool a gente pode. Evaldo seria uma pessoa muito interessante de trazer aqui para entrevistar também. Muita E história. Evaldo muito mais do que eu. Isso aí sem dúvida. Vai declamar uma poesia, que eu poderia também ter declamado alguma coisa. Uma de Vinícius, por exemplo, não sei. Sim, sim. Soneto de Fidelidade, Presença, alguma coisa do Vinícius. Ou minha mesmo. Alfonso, eu acho que eu posso falar sobre por todo mundo que passou no jornal, mas dizer muito obrigada, porque se a gente está no lugar que está, eu aqui, cada um no seu lugar, mesmo não estando na área, é porque a gente passou pelo Folha da Terra um dia, a gente aprendeu, a gente caiu, a gente levantou, e foi, como Cláudia diz, né? É uma escola mesmo, com certeza. Porque a gente tem que começar de algum lugar. E o Folha da Terra é esse lugar que começou a carreira de muita gente. A Tiele botou um comentário aqui: amei acompanhar o bate-papo, histórias que eu ainda não conhecia. Ó, tá vendo? A filha tá dizendo que ainda não conhecia algumas Ah, histórias. é muita história, Então, o muita papo foi coisa. bom. Né? Foi bom. Agradecer também, não posso esquecer do nosso amigo Yoromar, pô. Trabalhou comigo na Yoromar. Tribuna Fluminense. Depois, quando eu saí do jornal Serra Mar, eu indiquei ele para lá, ele foi para lá. Já me ajudou muito no jornal Folha da Terra. Inclusive, Sim, várias vezes, mas várias, muitas. Eu tenho que agradecer porque desceu comigo, foi para Niterói levar jornal, para o Rio também, né? E sempre me ajudou também na parte de jornal. E outros, eu fico assim com receio de esquecer. Acabo esquecendo alguns nomes, mas me são perdoe, mas tem muita 27 gente ali. anos. Não dá para lembrar de Mas todo é mundo. um parceiro até hoje, amigo até hoje, amizade que. Não é amizade de trabalho, são amizade de família, né? Sim, Eu me sim. relaciono muito bem com a família dele, é uma pessoa também, gente muito boa, que eu tenho que agradecer. Sempre me ajudou. Inclusive, a gente tem uma parceria muito forte, que a gente precisa resgatar, antes de você terminar, Omar, que são os jornais de carnaval. Porque antigamente a gente fazia um Ah, jornal, a gente fazia Dia dos Namorados, a gente ia lá fazer um jornal especial do Dia dos Namorados. Entendeu? Dia do médico, nós já fizemos jornal do Dia do médico, se não me engano, 18 de nossa. outubro, se eu não me engano. Dia do namorado, pegava os casais, levava lá na praça, lá na caixa d'água. Carnaval, todo ano a gente fazia um jornal. Tem muita coisa para contar, em 1 hora, 2 horas não dá. A gente fazia um jornal e que, inclusive, esse jornal pancava o carnaval da gente, porque tinha um custo e tinha os Sim. parceiros. Assim, e era um jornal que eu fazia só a parte comercial e ele fazia a parte redacional, que ele é o rei de samba, né? Aham. Conhece tudo, né? Conhece tudo, sabe, né, Romar? Salgueirense, né? Oi? Salgueirense, né? Salgueirense. É isso aí. Salgueirense. Eu sou beija-flor de Nilópolis. E vascaíno, com certeza. Mas é isso aí, Alfonso. A gente vai ficando por aqui. Eu queria muito agradecer que você aceitou esse convite. A gente fez uns testes durante a tarde para ver. Ainda bem que a gente fez, né? Senão, se chegasse agora, acho que não ia dar certo. Ainda bem que a gente fez o teste. Não, você acha que não ia dar certo? Ó, eu aprendi na faculdade, eu sempre te ensinei isso lá. Jornalismo não pode achar. Lembra disso? Não? Jornalismo tem que ter certeza. Não ia dar Verdade. certo. Não Não ia dar ia. certo. Tu não Não faz o ia. teste. É a primeira minha, essa vai ficar na história. Um pequeno problema, mas que foi solucionado rápido. Você sabe onde é que está o problema, né? Está entre o telefone e a cadeira. É isso aí. O Vitor ouviu essa uma vez, Vitor não gostou. Mas é isso aí, gente.
Boa noite, fiquem com Deus e a live vai ficar gravada aí para quem quiser ver depois, tá? Boa Beijo, noite, Papai do Alfonso. Céu nos proteja aí nessa pandemia, todas as nossas famílias e proteja todo mundo, né? Tá todo mundo precisando dessa proteção É isso aí. espiritual aí, dessa fé, dessa fortaleza que é Deus aí no Uhum. coração de cada um e que a vacina chegue para todo mundo. Para todo mundo. É isso aí. É isso? Obrigado Falou, a turma que está Afonso. assistindo aí. Obrigado, Obrigada, Lívia. Te gente. agradeço. Obrigado, pessoal que comentou aí durante a live também. Beijo, gente. Ah, Tchau. Tchau, tá Afonso. joia. Tchau.